A temporada de julho até setembro de anime já se encerrou e sério que temporada incrível, só coisa boa. E agora começa a última temporada de animes que vai até o final do ano. Dentre alguns nomes interessantes, eu peguei esse anime aqui pra ver. Ele é aquele clássico anime onde o protagonista está num mundo de fantasia e ele é amaldiçoado nesse mundo. E você já vai descobrir o porquê. Eu particularmente gosto muito essa temática com protagonistas que não são aqueles já abençoados, cheios de poder. Eles geralmente têm alguma dificuldade antes de virar super overpower. E dessa peculiaridade é o que eu gosto nesse tipo de anime. Acompanha comigo o recap desse anime aqui. Hero Without a Class Who Ever Need Skills. E em japonês eu não sei como é que tá. E se você gostar desse anime, já deixa o seu like para eu continuar com os recaps dessa obra. E se você quer assistir os recaps dos animes mais esquecidos da temporada, já se inscreve no canal, que aqui eu fujo dos clichês e trago obras engraçadas e com pouca atenção dos outros criadores. Num mundo de fantasia, a gente começa a acompanhar a história de uma família, no momento onde o filho mais novo vai, enfim, receber sua classe. Nesse mundo, ao se completar 10 anos, a deusa abençoa as pessoas dando uma classe para ela. E essa classe pode desbloquear habilidades apropriadas para essa classe. Num local sagrado, o sacerdote chama as crianças, onde acompanhadas dos seus pais, recebem suas bênçãos e podem ou não seguir os passos da sua família. Várias crianças vão passando e chega a hora do nosso protagonista de nome Arel. Ele é uma promessa, afinal, é filho dos melhores espadachins da cidade. Só que na vez dele, quando o sacerdote manda ele visualizar o seu poder, ele não vê nada. O sacerdote não entende o que está acontecendo, até que ele lembra que existe um título para esse tipo de ocasião, que é sem classe, o que chocou todo mundo ali, e foi a irmã dele quem ficou mais incrédula. Depois da abertura, que é bem legal, Arel não desistiu de treinar suas habilidades de espada. Afinal, desde pequeno, sua família treinou ele para ser um espadachim. Esse protagonista ele é bem maduro, afinal, não se deixou abalar por não ter uma classe. Ele diz para sua família que a classe só facilitaria a vida dele para aprender mais habilidades e diz que ele não vai desistir. E o esforço para ficar forte, somado aos treinamentos que a mãe dele fez com ele desde criança, é o que vai fazer surtir resultado. Então o protagonista vai até a área de treino. Lá tem dois figurantes cruzando espadas. Arel, ele pensa, relembrando que o básico para um espadachim é esgrima básica e convida esses figurantes a treinar com ele. Só que eles dizem que não tem por que treinar com um cara que não tem classe, mas o Arel diz que isso vai ser uma boa prática. Então, revoltado com a arrogância do protagonista, o figurante aceita. Ele pergunta se o Arel também tem a bênção divina, e isso é uma proteção da deusa contra dano. Funciona como se fosse um escudo de buff, só que ele tem um limite do quanto ele aguenta. E ao confirmar que ele tem essa bênção, o treino do Arel começa, e numa animação detalhada, melhores do que aquele básico de cenas estáticas, os dois vão cruzando espadas e lutando, só que o Arel ele tem mais fundamentos e se sobressai contra esses inimigos. O figurante, vendo que estava tomando a pior para um cara sem classe, ele pede ajuda do outro figurante, só que mesmo assim o Arel consegue se esquivar e quando eles baixam a guarda, o primeiro é nocauteado com um golpe no Q e o segundo se desestabiliza depois disso e também acaba sendo encurralado, o que faz os dois perderem a luta. Só que eles não aceitam a derrota, dizendo que o protagonista trapaceou, esperando eles baixarem a guarda. E nessa hora, uma nova personagem surge. Ela tem cabelos vermelhos, o que mostra que ela não vai ser uma qualquer, ela vai ser uma personagem que vai ter relevância. Ela também é filha de um espadachim importante da cidade, o 02 melhor. Só que ela acredita que o pai dela deveria ser o número 1 e veio desafiar o filho da 01
da rival do seu pai para poder liberar suas frustrações. E diferentes dos figurantes, ela também teve um treinamento básico de espada e de esgrima, e ela também tem a classe de espadachim, e por conta disso ela consegue desafiar bem o protagonista. E mais que isso, como ela tem uma habilidade especial de corte duplo que veio junto da classe, esse golpe que lança 2 cortes simultâneos, o Aurel ele consegue defender só um e toma o segundo, e isso faz ela vencer o nosso protagonista. No dia seguinte, o Aurel é acordado pela sua irmã, que tá ali toda carinhosa, enchendo ele de chamegos. Os dois mais a família tomam um café e novamente o Aurel vai pro seu treino. A irmã não entende bem o porquê dele continuar se esforçando. Afinal, essa que é a irmã mais velha quer se certificar de criar um mundo bom pro seu irmão. Mas a mãe explica que ele não desistiu por não ter classe e continua treinando sem cansar para mostrar o resultado do seu treinamento e como ele pode ficar forte sem ter uma classe. E mostra o trabalho duro do Aurel para a irmã, né? Todas as espadas que ele vem treinando e quebrando. Isso porque o Aurel esteve treinando esgrima em árvores por vários dias até ele conseguir recriar o golpe duplo cortante que ele viu. E nessa hora um Goblin pula para atacar ele. Só que rapidamente ele esquiva e solta sua nova técnica, fatiando o monstro facilmente. Mas quando estava se retirando, o protagonista ouve um grito de fundo. Alguém estava sofrendo um ataque de monstro e percebendo que ele não teria tempo de ir na cidade para conseguir um resgate, ele mesmo vai ao resgate. E chegando lá, é o garoto, filho do 02 da vila, e um Hobgoblin está atacando ele, né? Um Goblin gigante. O garoto também estava treinando, e depois de derrotar alguns Goblins, esse maior apareceu. Aurel se posiciona da melhor forma possível e foca o seu movimento dando precisão na sua base para soltar o golpe da melhor forma possível. E no momento certo, Aurel desfere o ataque e aniquila o monstro. O garoto, quando percebe a situação de adrenalina abaixa, ele quase que desmaia, ele dá uma caída, relaxar. Aurel percebe que ele está sem a sua proteção divina, porque ele está ali machucado, sangrando. Então ele dá uma poção para o garoto se restaurar. O Aurel dá uma poção de água benta para restaurar o seu rival. E o sem noção logo pede pro Aurel explicar como que ele usou a técnica que era dele. Aurel fala que graças à luta dos dois, ele percebeu como a técnica funcionava e após treinar por vários dias, conseguiu replicá-la. E como ele odeia perder, treinou até dominar essa técnica completamente. E como esse outro garoto, ele também odeia perder, ele pede uma batalha contra o Aurel naquele momento. Só que agora as coisas mudaram. O duelo começa, os dois soltam sua habilidade, só que a do Aurel se sobressai. O garoto fica revoltado com a diferença, afinal, o seu oponente não tem classe, e de novo eles soltam seus ataques, e novamente o Aurel vence. E nessa hora ele explica que evoluiu a habilidade, conseguindo colocar um terceiro golpe na habilidade de corte duplo. O garoto pergunta se na outra vez o Aurel deixou ele ganhar, afinal ele é muito habilidoso, só que ele diz que não, que foi graças a esse garoto, o seu rival, que ele conseguiu vencer, porque depois da derrota, ele se focou em treinar e melhorar suas habilidades com o próprio esforço. Alguns dias depois, em casa, os pais falam que a filha do Evans, o 02 da vila, partiu para Brexgia, a cidade das espadas, de onde a mãe deles também veio. Afinal, ela era uma super espadachim, trabalhou naquela cidade. O Aurel então começa a querer ir para essa cidade, imaginando quanto ele podia melhorar lutando lá, mesmo não tendo uma classe. E assim é o prólogo desse anime. Me diz aí se você curtiu essa temática de anime. Se sim, deixa o seu comentário e deixa muito o seu like para eu ver que vocês curtiram e poder continuar trazendo mais recaps desse anime aqui. E se você não curtiu, comenta qual tipo de anime que você gosta, porque eu vou achar um e vou fazer um recap dele especialmente para você. E aí, a aventura recomeça após 5 anos do primeiro episódio, e nesses 5 anos, Aurel treinou absurdamente para melhorar suas habilidades. Ele está se dirigindo para a Cidade das Espadas, assim como o seu rival. Na carroça que ele está indo, tem outros espadachins e algumas crianças. Eles estão falando sobre a cidade ser o sonho de todo guerreiro que luta com lâmina. Eles estão falando sobre a cidade ser o sonho de todo guerreiro que luta com lâmina.
uma garota bem extravagante diz ser uma espadachim de 2 lâminas e o cara ao lado dela diz ser um bárbaro. A garota pede para eles formarem um grupo, afinal, os dois têm classes avançadas e raras, mas o bárbaro não aceita. Isso porque ele diz que a garota se veste de uma forma muito peculiar. E é só por isso que ele nega a formação no grupo. E eu pergunto pra você que tá aí me assistindo do outro lado, você recusaria essa bela dama no seu grupo? Qual o termo que você chamaria esse bárbaro, hein? A sua mãe tá sabendo que você gosta de rapazes? Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana. Na parada gay, seu nome é Raíssa Rayana. Não me engana com essa pose de bacana. Na parada gay, seu nome é Raíssa. Durante essa discussão, o piloto da carroça diz que eles têm classes muito avançadas e pede para eles vencerem uma horda de monstros que está logo na frente do caminho. Só que nessa horda de monstros tem um monstro muito avançado, um rei orc. As crianças na carroça pedem ajuda para os dois aventureiros que estavam se gabando das suas classes avançadas e seu poderio. Só que os monstros acabam fazendo os dois aventureiros saírem correndo de medo. Enquanto os dois fogem, o protagonista parte para o ataque. Em alta velocidade, consegue ir abatendo os orcs um por um. A velocidade dele tá tão absurda que ele parece teleporte. Isso deixa o piloto e as crianças impressionados em demasia. E essa velocidade foi uma nova habilidade adquirida, dash instantâneo. Só que o protagonista acaba cercado pelos monstros e nessa hora ele impressiona as crianças de novo com ataques incrivelmente rápidos e giratórios. As crianças falam que é como se ele estivesse dançando. E essa foi outra habilidade de contra-ataque, que teoricamente é exclusiva da classe Suprema Princesa das Espadas. E o nome da técnica é Dança da Lâmina, que é uma classe que, teoricamente, de novo, é exclusiva para mulheres. O motorista ele tá vendo a luta muito intrigado com a performance do protagonista, que nesse momento tá partindo para cima do Rei Orc e após se esquivar do golpe, ele pula e dá uma estocada com sua lâmina na cabeça do monstro. E assim derrota o Rei Orc com apenas esse hit, mostrando como seu treinamento nesses 5 anos ampliou os seus poderes. O protagonista fala para o motorista seguir para a cidade sem ele, porque ele quer ficar ali e treinar mais pelo caminho. Mas o motorista diz que ele já é forte o suficiente. As crianças estão intrigadas e perguntam a classe do protagonista. E nessa hora, ele revela que não tem classe, deixando todos ali em choque. E esse foi o prólogo do episódio. E depois de pular a abertura, voltamos aonde se encerrou o primeiro episódio. 5 anos atrás, o protagonista estava treinando e a sua mãe, ao ver a habilidade de corte duplo do seu filho, acha que ele não ter recebido classe nenhuma foi um sonho e começa a chorar de alegria. Só que, na verdade, ele realmente não tem classe. Foi o próprio esforço e treinamento que fez ele aprender a técnica. E nesse momento, ele pede ajuda da mãe para treinar e conseguir as habilidades da melhor espadachim da cidade. E depois disso, ele iria para a cidade das espadas. E claro que a mãe aceita treinar e fica animada pelo seu filho ser um prodígio. E aí, voltamos para o presente, chegando na cidade de Bresgia, a cidade das espadas. Obviamente, a cidade é cheia de espadachins, das mais diversas classes. E o protagonista pergunta quem de verdade é o motorista. Afinal, ele estava baleando o tempo inteiro a luta. O motorista revela ser de uma classe avançada, cavaleiro sagrado. Mas como a vida de espadachim é cansativa e batalhar todos os dias é cansativo, ele tira um tempo para ser motorista e conseguir relaxar. O motorista também explica que nessa cidade os espadachins vivem fazendo batalha e vivendo dos prêmios dos torneios. E para participar desses torneios é preciso que a pessoa pertença a alguma guilda. E é justamente para isso que o protagonista está ali, para lutar com pessoas poderosas. E antes de sair, o motorista fala que tem algumas guildas que são problemáticas e vai embora. Essa informação tem que ficar guardada para o futuro. Durante sua caminhada, procurando uma guilda, uma garota loira aparece e pede para o protagonista entrar na guilda dela. Só que ele recusa e vai embora. Mas a garota continua insistindo. Afinal, ele nem leu o contrato. E o protagonista fala que uma guilda tão desesperada ou está começando ou ela é muito fraca. A garota tenta persuadir o
protagonista, colocando um bônus no contrato. Um dia inteiro de encontro com ela. Só que o Arel, ele tem zero interesse nessa garota e sai andando de novo. Isso porque ele quer entrar na guilda mais poderosa. A garota fala que essa guilda mais forte é a Black Blade, que tem vários membros ranking A. E é pra lá que o protagonista vai tentar fazer os testes. Ele chega no castelo da guilda querendo lutar, mas primeiro precisa passar nos exames de admissão. Arel entra na fila da triagem e espera a gente pra Cacilda até chegar na sua vez, para no momento da entrevista, quando perguntam a sua classe, logo na primeira pergunta, e ele responde que não tem classe, Arel é automaticamente cortado da seleção. Ele tenta pedir um teste prático, mas ninguém bota fé nele, afinal ele não tem classe. E no momento que um cara classe A aparece na área, o Arel se retira. Ele tenta várias outras guildas, só que nenhuma delas aceita ele, pelo mesmo motivo. Ninguém bota fé que um cara sem classe vai conseguir lutar. Enquanto ele reflete sobre a sua dificuldade, ele lembra que a mãe dele deixou uma carta de recomendação para uma guilda, já prevendo o que poderia acontecer. Nesse momento, aquela garota loira aparece novamente, pedindo para ele entrar na guilda dela. Afinal, parece que ele não foi aceito em nenhuma outra. Só que o Arel, ele sai andando e deixa ela no vácuo de novo. A garota então começa a abrir o coração, dizendo que a guilda está prestes a ser dissolvida porque não tem membros o suficiente e implora para o protagonista entrar. Mas, de novo, ele caga e some da frente da garota que estava de joelhos implorando. Enquanto isso, ele está procurando a guilda da carta da mãe dele. E nessa hora, de novo, a garota loira aparece e pede para ele visitar a guilda dela, porque está bem próximo do castelo dele. E o local, ele realmente parece um castelo de medos, porque realmente eles são uma guilda famosa. Só que o protagonista, ele indaga por que sendo uma guilda famosa, eles não têm membro. A garota fala que no momento eles são só a sombra da antiga glória que a guilda já teve, mas a ideia é reconquistar toda essa glória de novo e voltar ao nível de poder da Era de Ouro da guilda. Afinal, enquanto o Rei das Duas Espadas liderar, a Dragon Fang, que é o nome da guilda, seria imortal. E com esses nomes, o protagonista percebe que é dessa guilda que a mãe dele fazia parte e recomendou ele. Então, o Arel entra nas instalações e de cara aparece o líder da guilda, que tá bêbado. Ele é o Rei das Duas Espadas, só que ele perdeu um dos seus braços. O líder fala pro protagonista sair, afinal a guilda tá condenada, e sai andando. A filha dele, que é a garota loira, diz que o pai dela era um dos melhores espadachins de Brescia, até ele perder um dos seus braços. E mesmo assim, Arel assina um contrato e entra para a guilda. Depois de assinar o documento, a garota pergunta qual a classe do Arel. E nessa hora ele responde que não tem. Obviamente, a garota não crê nisso, mas ele comprova com um documento oficial, o que faz a garota surtar, pedindo para ele sair da guilda. E no meio do show da garota, uma outra garota chega, Rainer, o nome dela, e a loira corre para se lamentar nela, falando que arrumou um novo membro, só que ele não tem classe. Nessa hora, a garota revela ser o rival do Arel quando criança na cidade, só que ele não lembra. E eu confesso que eu suspeitei que era uma garota, mas como a tradução estava com os pronomes masculinos, eu transcrevi como se fosse um cara. E claro que o protagonista também não reconheceu de cara, afinal, ele se lembraria de uma beldade dessa. Afinal, mesmo o rival tendo a mesma cor de cabelo, ele achou que era um menino, o filho do Evan. E a garota diz que o Evans tem apenas uma filha, que é ela mesma. E nessa hora, o Arel e eu pensamos que realmente era uma garota. Essa garota diz que mudou um pouco, porque deixou o cabelo dela crescer. Só que o Arel, ele tá de olho em outra coisa que cresceu. A loira pergunta para Rainer se esse é o sem classe que venceu ela. E a Rainer diz que sim, e que treinou por 5 anos para vencer ele. Então já desafia o cara para uma luta. Eles vão pro pátio da guilda para treinar. Lá, Rainer fala pra loira como o Arel é forte e como desejava vencer ele. Eles se preparam e a luta começa. Os dois soltam seus ataques de corte duplo, só que dessa vez o poder de Rainer se sobressai. E ela explica o porquê. Durante 5 anos ela treinou com espadas cada vez mais pesadas, o que deu um boost de força para os seus ataques. E Rainer parte para os ataques direto.
A Rel elogia a evolução dela em questão de força bruta, só que falta velocidade, e diz que a velocidade dela é normal. E sabendo o ponto fraco da sua inimiga, ele demonstra sua velocidade, que é tão imensa que é como se ele deixasse um clone, que na verdade é uma imagem residual, porque isso é outra habilidade, a habilidade Sombra, o que deixa a Rainer intrigada, afinal isso é uma habilidade de uma classe super avançada. A Rel simplifica dizendo que apenas aprendeu a se mover muito rápido, e a partir disso, nenhum dos ataques da garota surte efeito, ao mesmo tempo que os ataques do Arel acertam, mas eles não conseguem quebrar a proteção divina. Rainer fala que os ataques do Arel não foram capazes de causar dano significativo nela. Enquanto se gabava e soltava outro ataque, Arel usa o seu contra-ataque supremo da princesa das espadas da sua mãe. E esse golpe derruba Rainer, que cai indignado. Arel diz que também treinou e ficou mais forte. Só que frustrada, Rainer sai da arena chorando, irritada porque perdeu mais uma vez. Indignada também porque o seu treino não superou o do seu rival. Depois de vencer Rainer e contemplar o poder do seu novo membro, a loira fica super amigável com o Arel. E o Arel pergunta por que a guilda estava perdida. A garota fala que a guilda está endividada, mas não fala valor numérico explicitamente pra gente. A loira continua dizendo que a ideia é vencer os torneios para arrecadar fundos e pagar essas dívidas. E por isso precisavam de no mínimo 3 membros para lutar. Nessa hora também é contado como a Rainer entrou na guilda. Depois de não ser aceita em diversas guildas por ser uma criança, o líder viu o espírito dela e a acolheu. E nessa época ele ainda tinha os 2 braços. E ouvindo essa história, o Arel percebe que a Rainer tá nessa guilda porque ela sente como se tivesse uma dívida por ser acolhida. Afinal, desde criança ela sempre foi bem virtuosa. Arel diz que a solução para os problemas da guilda é sim, basta eles vencerem os torneios. Só que a loira explica que não é tão simples assim. Isso porque eles só têm 3 membros e vão ter que lutar contra grupos de 5 membros. E ao mesmo tempo que isso parece difícil, também deixa o protagonista bem animado. Afinal, foi para esses desafios que ele foi para Brescia. Enquanto isso, o líder tá ali só de canto, espiando a conversa e analisando o protagonista. E bem, a ação ficou para os próximos episódios. Se você quer uma boa luta, cara, esse anime tá entregando lutas significativamente bem animadas. Não é uma coisa incrível, mas tá muito melhor do que o habitual. Então eu tô curioso para ver como vão ser esses torneios. E você tá curtindo? Se sim, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, isso para eu entender que vocês estão gostando desse anime, eu continuar trazendo os recaps dele aqui no canal. Voltamos com o recap do protagonista, que é considerado inútil porque ele não nasceu com uma classificação. O que ninguém contava é que com o seu esforço ele poderia se tornar um dos espadachins mais poderosos de todos os tempos. Esse aqui é o 3º episódio, então se você não viu os outros episódios, eu vou deixar linkado no card para você pegar a história por completo. E agora chegamos na parte que importa, o torneio de luta. Mas antes da ação, Arel acorda em sua nova casa meio assustado. Isso porque fazia muito tempo que ele não dormia tão bem em uma cama. Ele acorda e já cumprimenta as garotas da guilda. A loura informa que inscreveu eles no torneio que vai acontecer nesse final de semana. E a ideia é vencer os torneios para poderem manter a guilda ativa. O torneio funciona da seguinte forma: os membros se enfrentam até derrotarem seus oponentes, ou seja, não é um mata-mata onde tem revezamento, é até o membro ser derrotado, o que pode vir a ser um problema para a guilda do protagonista. Afinal, como eles têm menos membros, eles já começam em desvantagem. Só que a Lourinha tá confiante, isso porque ela e a Rainer são de ranking B, e esse ranking mostra a força do espadachim ali na cidade. E esse ranking ele vai do ranking D, que é o mais fraco, até o ranking A, que é o mais forte. E dos 500 espadachins que habitam a cidade, apenas 20 são do ranking A. E como o Arel venceu a Rainer, ele também deve se equivaler a um ranking B. E confiante, a loura vai ver quem vai ser o adversário da batalha deles no
no evento. E assim que a loura sai, Rainer se levanta. A Rel pergunta para onde ela vai e a resposta é óbvia, ela vai treinar. A Rel pergunta qual habilidade, além de força bruta, ela tem. Rainer fala que também tem a habilidade de resistência e essa habilidade aumenta a camada de defesa sagrada que ela tem. E querendo aprender esse poder, a Rel pede ajuda para ela. E a forma mais eficiente de se aprender uma habilidade, especificamente essa, é ser golpeado para aprender a ativar essa habilidade. E claro que a garota ela tá imaginando outra coisa. Rainer também fala que habilidades são bênçãos da deusa e não dá para aprender só apanhando. Só que a Rel diz que como treino ele consegue aprender sim, que ela mesma viu o corte duplo que ele aprendeu no treino. Aceitando os argumentos, eles vão treinar. A Rel pega a espada com o peso superior da Rainer e consegue manuseá-la com maestria. A garota fica impressionada, afinal ele não tem a habilidade de força bruta dela. E dessa forma, de novo, ele mostra que não precisa de classe para desenvolver as habilidades. Rainer se toca de vez, afinal ele não tem classe e venceu ela 2 vezes. O treinamento efetivamente começa e consiste basicamente em surrar o protagonista. Passado algum tempo, a loura volta correndo desesperada para dar a notícia de com quem eles vão lutar. E é a atual guilda número 1 da cidade, Lâmina Negra. Eles têm um líder detestável e 8 membros de ranking A. Enquanto dizia que eles têm que se unir ao máximo para vencer, percebe que a Rainer tá surrando o protagonista. Mas a garota explica que isso é um treinamento. Cortamos então pro dia da competição. O grupo escuta das pessoas que a guilda deles está sumida há bastante tempo. Isso porque tá à beira da falência. Ouvindo isso, a loura se prepara para falar umas poucas e boas, mas a Rainer segura ela. Nessa hora descobrimos que é possível apostar nessas lutas também. E a loura usou todo o dinheiro que a guilda tinha na reserva e até alguns empréstimos para apostar na vitória dele. Afinal, ninguém ali tá apostando na guilda falida nas apostas. Durante essa euforia, o líder da guilda rival aparece, zombando deles terem recrutado um membro sem classe, e também revela que usou o contato deles para fazerem as duas guildas lutarem. Afinal, ele espera acabar de vez com a antiga guilda número 1. E no Coliseu Quadrado, o torneio se inicia. A luta entre as guildas Lâmina Negra e Presa do Dragão. A Rel pergunta por que o líder que eles viram não tá na lista da batalha e questiona se eles estariam pegando leve, só que a loura fala que eles estão lutando com 5 espadachins ranking A, que não tem nada de pegar leve. E nesse momento, tudo que o Arel fica pensando é que ele quer ver algumas habilidades interessantes. A juíza, que parece uma freira, chama os espadachins ao centro da arena para lutarem. O Arel, sem classe, vai lutar contra um vigorante ranking A. E claro que a plateia não entende como um sem classe vai lutar. E subestimando o protagonista, o rival ataca de uma forma bem rápida. Mas graças à imagem residual, o ataque dele falha, o que impressiona o inimigo e também a plateia. O fato do Arel conseguir criar praticamente 3 clones com a sua velocidade faz o inimigo perder a noção da posição do protagonista e dessa forma, perdido, ele recebe um ataque direto e cai nocauteado. O inimigo diz que é impossível o que o Arel fez, mas o protagonista responde que a mãe dele treinava com 5 clones, que ele ainda nem tá dando o seu máximo nas lutas. A primeira vitória vem para o Arel. A plateia começa a contestar se ele é realmente um sem classe. E mais que isso, como que um cara possivelmente sem classe vence um ranking A? Ao mesmo tempo, o segundo oponente vem pro fight e rapidamente, com sua velocidade sagaz, Arel se defende e criando espaço solta o seu corte duplo e vence o segundo membro ranking A da guilda adversária. Contra o terceiro membro, que luta com uma adaga, ao defender os golpes e evitar um chute especial com a sua imagem residual, consegue pegar o oponente desprevenido e nocautear ele com um golpe, e já cai em 3 rankings A da guilda rival, e as garotas estão torcendo loucamente por ele. O quarto oponente, ele luta com uma espada e um escudo, e duvida muito que o Arel seja um sem classe e consiga usar diversas habilidades. O inimigo diz que não é possível
possível crescer só com esforço, que o esforço tem um limite, que ele consegue te ajudar. E desferindo o seu golpe, achando que ia pegar o protagonista, Arel ineditamente countera o ataque usando o movimento do terceiro adversário, aquele chute especial, e a habilidade previsão, que foi a que ele mais demorou a aprender enquanto treinava com sua mãe. E com esse chute, ele desarma o escudo do inimigo, que era o que estava dificultando o Arel nessa luta. O rival pergunta de onde veio esse chute, e o protagonista explica que ele aprendeu vendo o inimigo da batalha passada, e demonstra mais uma vez, chutando em cheio o rival ali na luta da arena. Só que mesmo assim, ele não acredita no que o Arel fala, e o protagonista continua, e fala que tem habilidades complicadas que ele precisa treinar para aprender, mas que algumas outras, só de olhar, ele entende e executa. E para mostrar isso, ele pega o escudo do adversário do chão e usa a própria habilidade do oponente contra ele. E somando isso a mais uma habilidade, ele consegue vencer mais um membro ranking A. A plateia vai à loucura dizendo que é impossível ele não ter uma classe. Então, o documento oficial de classe do protagonista é provado ao vivo e comprova que ele realmente não tem classe. E nessa hora, a plateia vai à loucura e começa a torcer por ele. E as garotas continuam também a torcer. E a loura começa a querer o Arel um pouco mais. Sobe na arena então o último guerreiro, que é um samurai. Arel já fica interessado na arma e nas habilidades dele. A batalha começa. Arel não se aproxima de cara, o que fez o samurai elogiar ele, e diz que planeja derrotar o protagonista com seu golpe supremo. Arel fica animado para ver esse ataque e começa a se aproximar. Arel percebe que o ataque vai ser usado após desabanhar a espada e continua se aproximando devagar. Então começa uma disputa de velocidade. E nessa disputa não dá pra ninguém. O samurai é surpreendido com a velocidade incrível do Arel e com a habilidade Tempestade Perfurante, que é o golpe da espadachim suprema, no caso a mãe do protagonista, derrota o quinto e último membro da guilda rival. Ninguém na plateia conseguiu ver esse ataque, e nessa batalha a antiga guilda número 1 retoma seu posto e deixa todo o coliseu falido. Afinal, ninguém tinha apostado nele. As garotas ficam super felizes. Arel recusa os abraços da loura, mas por outro lado até aceitaria os da Raine, mas ele preferiria se ela tirasse a armadura. E de novo, ele foge da loura. Enquanto comemoravam, o líder da guilda rival tá ali, né, guardando rancor. E para ver os próximos desafios do nosso protagonista sem classe, a sua guilda, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse recap. Você é uma pessoa sensacional. Deixa um comentário do que você tá achando desse vídeo. Até a próxima. Valeu! Voltando com o recap do nosso protagonista desprovido de classe, mas que na base do esforço quer conquistar todo o mundo. Se você caiu de paraquedas, esse aqui é o episódio 4. Eu vou deixar linkado o primeiro episódio para você conseguir seguir toda essa história desse anime aqui, Hero Without a Class. E mais uma porrada de coisa aí, que é aqueles nomes imensos de anime que tem hoje em dia, porque ninguém lê a sinopse. Aí o nome virou a sinopse. E antes de começar propriamente o episódio, eu tô gravando esse episódio aqui num microfone novo. Então eu encarecidamente peço que você deixe a sua opinião sobre como está o áudio desse vídeo aqui. E sem mais delongas, o grupo está bebendo para comemorar. A loira na emoção pede o Arel em casamento, mas rapidamente ele se nega e diz que se fosse se casar com alguém, queria que esse alguém fosse alguém como a Rainer. A Rainer gosta do elogio, só que ela acha que é algum tipo de brincadeira. Só que o Arel, ele diz que tá falando sério. Rainer diz que ninguém via ela como mulher antes, e por isso ela acha que não tem nenhum charme feminino. Só que o Arel
ele tá olhando ali dois grandes motivos femininos nela. Rainer continua dizendo que não tem tempo para ser feminina, afinal pretende virar a espadachim mais poderosa. E nessa hora a loura já tá cheia de ciúmes, afinal a Rainer não sabe usar as duas grandes armas que ela tem. E aí ela tenta outro ataque para seduzir o Arel, oferecendo uma massagem. Rainer grita que isso é super indecente, mas a loura diz que é só uma massagem mesmo. Só que novamente Arel prefere que a Rainer faça isso. E depois desse momento de descontração e depois de pular a abertura, voltamos à trama principal da ascensão do Arel ao topo da hierarquia de espadachins, mesmo não tendo uma classe. Só que a massagem que a Rainer foi fazer nele tá diferente. Eles estão na arena treinando e o Arel tá apanhando de novo. E nessa hora o líder da guilda aparece. A loura conta que eles venceram o torneio. O líder pergunta se pegaram leve com eles. Só que a loura fala que não, que eles mandaram 5 heróis ranking A e que só o Arel venceu todos eles. E que graças às apostas ali do torneio, eles conseguiram arrecadar grana para pagar todas as dívidas que a guilda tinha. Só que o líder, ele diz pra filha não ter esperança. Afinal, é questão de tempo até o Arel ser recrutado por outra guilda mais forte e eles voltarem pra miséria. Arel então começa a contestar o líder da guilda. Afinal, a filha dele é otimista com o futuro, dizendo pra confiar no Arel. Enquanto ele diz que o líder é um fracassado por desistir de lutar. E pergunta quando ele vai parar de chorar e voltar a lutar. Afinal, ele perdeu um braço e poderia empunhar a espada com apenas uma mão. O líder se irrita e questiona como um espadachim duplo poderia lutar sem ser usando as duas espadas. Arel diz que não faz ideia, afinal, nem classe ele tem para entender esse dilema. E irritado pela resposta humilhante, o líder ele se retira. Lilia agradece Arel, afinal, as palavras dele podem ter feito o líder se mexer e começar a buscar alguma solução para sua vida. Rainer diz que ele só precisava acender a chama para voltar a lutar e o Arel ele só quer ver algumas habilidades de espadachim duplo para poder copiar. E nessa de querer aprender habilidades novas, Lilia diz que o grupo poderia ir treinar na dungeon da cidade. Afinal, lá é lotado de monstros e seria um bom treino pro torneio do Deus da Espada. Esse é o maior torneio da cidade. E Lilia entrega a ficha de inscrição pro Arel. Só que o Arel ele rasga o papel. Afinal, isso não era inscrição, era uma certidão de casamento armadilha. Enquanto tudo isso acontece, o líder da guilda rival, aquele cara que foi derrotado, tá vigiando eles ali, tramando alguma coisa maligna. Após uma noite de sono, Lilia planeja outra investida e se joga no Arel após ele acordar. Mas, de novo, o Arel ele não mostra reação nenhuma com a loura. Lilia fica indignada que nada que ela faz surte efeito com o garoto. Nessa hora, Arel amarra ela na cama e sai. Enquanto ela fica ali fantasiando, achando que é desse tipo de coisa que o Arel gosta. E o Arel, ele vai até o quarto da Rainer. Enquanto ela tá ali sonhando em se tornar a espadachim mais forte para poder se gabar pro seu pai, o Arel ele tem ali uma digníssima visão. E o líder da guilda, ele vê a filha amarrada na cama e começa a chamar ela de depravado. Depois desse momento de descontração, o grupo vai até a masmorra e ela tá bem cheia. Lá, o Arel aprende que eles se teleportam para dentro da masmorra usando uma magia de teleporte. As duas garotas elas já passaram do andar 10. Cada uma tá num andar diferente. Mas como o Arel nunca entrou na masmorra, eles vão ter que começar do zero. Eles adentram a dungeon e logo se deparam com duas armaduras. Elas são rápidas, mas o Arel é mais. Só que mesmo ele arrancando a cabeça da armadura, elas continuam se movendo. Então, a sacada do Arel é que desmontando as pernas dela seria uma melhor opção. Dito e feito, a Rainer também venceu a outra armadura e ela explica que elas param de se mover por algum tempo, mas que depois se regeneram. Lilia aparece dizendo que foi puxada essa batalha, mas toma um corte tramontina do Arel, que diz que ela não fez nada. Lilia se defende dizendo que os dois foram muito rápidos, que ela não teve tempo de atuar. Arel também se dá conta que já foram 4 episódios e a classe da Lilia nem foi mencionada.
nada. Então ele pergunta qual que é, e a classe dela é espadachim leve. A Rel, sabendo disso, descarta aprender qualquer coisa com a Lilia. Afinal, ele treinou com sua mãe, que é a classe avançada da avançada da avançada acima da dela. Lilia se propõe a ensinar algo pro Arel, algo que ele não tem, empatia. Mas ele ignora a loura e segue. E logo que começam a andar, escutam um pedido de socorro. É um aventureiro que tá todo ferrado. Ele diz que caiu numa armadilha, só que parece muito suspeito. Rainer oferece levar ele pra fora da masmorra, só que ele diz que os amigos dele ainda estão na sala, que eles caíram da armadilha, e pede ajuda para poder resgatar eles. Lilia quer negociar antes uma boa recompensa em money, e nessa hora o Arel pergunta cadê a empatia dela. O garoto faz um pagamento depois de provocar a loura, e o grupo segue para essa sala secreta da armadilha. Arel sabe que esse cara é um pilantra pelos seus machucados e a forma que ele tá andando, mas fica ansioso para ver o que ele tá tramando. O garoto revela a armadilha e não tem ninguém na sala secreta, além de uma trilha de sangue e uma moeda de ouro. Lilia corre para pegar a moeda e nessa hora ela ativa uma magia de teleporte que pega a sala inteira, o que faz pro azar do garoto ele ser teleportado junto para a armadilha que ele mesmo criou. E lá ele fala que mandaram guiar o grupo para a sala onde tem um deus da espada de alto nível para eles lutarem. E depois nessa sala para onde eles foram teletransportados tem uma armadura brilhante e bem poderosa, que se não fosse pelo Arel, ela tinha arrancado a cabeça da Lilia e quase arrancou do garoto também, que veio junto de bucha, só que só deixou ele calvão de cria. A armadura avança com tudo pra cima do Arel, que agradeceu por ter aprendido a habilidade coragem, que fez ele quase não perder a proteção divina depois de receber o golpe da armadura alada. A armadura parte de novo pro ataque, demonstrando habilidades avançadas como Blink Dash, que é a evolução do passo divino. Arel impressiona todos ali quando diz que esse é o oponente perfeito para testar as suas habilidades. Então ele parte para cima com um super dash e pressiona a armadura com ataques super velozes. A armadura, para counterar isso, solta uma super aura, que faz todo o resto do grupo ali cair ajoelhado com a sua imensa aura liberada. Só que o Arel ainda tá de pé, ele sabe lidar com isso, afinal a sua mãe tinha uma aura ainda mais intensa, e quando a armadura ia desferir o seu ataque, Arel joga a moeda que a Lilia tinha deixado cair, e com a guarda baixa depois de errar o seu ataque, a armadura recebe um golpe, rompimento infinito, e é completamente obliterada. Arel toma sua poção da vitória, enquanto as garotas questionam como ele tem habilidades de um deus da espada. Isso porque a Lilia viveu na cidade a vida inteira e nunca viu ninguém com essa classe. E como alguém do campo poderia ter esse nível? E nessa hora o Arel revela que a mãe dele é uma deusa da espada, mas pede para eles manterem segredo disso. O grupo, eles acham a saída e voltam para a cidade. Enquanto tudo isso acontecia, o líder da guilda, ele estava num bar, refletindo sobre o que o Arel disse. E lá ele escuta um outro grupo conversando. Eles estavam falando que armaram uma armadilha e jogaram um grupo nela. E pro azar deles, um dos amigos dele também caiu. E que essa armadilha rendeu uma boa grana. E que dessa vez era o fim definitivo do Dente do Dragão. E nessa hora o líder chega para pegar mais detalhes dessa história desse grupo. E quando iam arrancar informações, o líder daquela guilda rival aparece. Nessa hora fica nítido pro líder da nossa guilda protagonista que foi esse cara quem armou tudo. Esse meliante de nome George diz que só veio trazer a notícia que o grupo dele viu a guilda do líder, a nossa guilda protagonista, entrar numa armadilha na dungeon. O líder fica em fúria, afinal, porque esse cara precisava destruir o resto da sua guilda e a sua filha não tinha bastado só ter levado o braço dele embora. Só que durante essa lamentação, Lilia e os outros 2 membros da guilda chegam para beber e comemorar a vitória. O líder corre para abraçar sua filha, que diz que venceram um deus da espada e conseguiram sair. E o George fica incrédulo e diz que eles não têm força para vencer o inimigo desse calibre. Só que meio que eles já venceram, né? Pela reação de George, fica nítido que foi ele que armou tudo. Mas como foi na dungeon, não tem nada que o grupo protagonista possa fazer. E fica por isso mesmo, por enquanto. Mas no off, o George tá morrendo de ódio. Afinal, depois que a princesa da espada sumiu e ele derrotou o rei das 2 lâminas, que é o líder da guilda, era para ele dominar tudo. E agora
hora, um sem classe tá estragando tudo. E nessa hora, uma espada maligna se oferece para ajudar o George. E o desenrolar disso você descobre no próximo capítulo. Já se inscreve no canal para você não perder os próximos capítulos desse anime que tá muito maneiro. Na guilda, o grupo se reúne pro torneio principal da cidade. E tem tantos membros que primeiro tem uma luta de chaves, aonde só os vencedores dessas chaves vão pro efetivo torneio. Lilia já decreta que chegou o fim da carreira dela, afinal, ela tá na mesma chave que o Arel. A Rainer tá em uma outra chave, só que nela ainda tem oponentes poderosos. E ela mesmo estando ali um pouco receosa, tá animada para poder ver o quanto melhorou e depois de se gabar pro seu pai. A Lilia, ela tá doida para ir treinar na masmorra. E nessa hora o pai dela aparece e fala para ela ter cuidado quando forem treinar, porque podem ter mais armadilhas. E dito isso, ela vai pra masmorra. E o Arel, ele fica animado vendo que o líder da guilda tá reagindo à depressão pós perda de braço. Após a abertura, já voltamos nas preliminares do torneio, que já tá acontecendo a todo vapor. E aqui são aquelas diversas lutas rápidas, onde o orçamento só deixa animar as lutas do protagonista. A Loura, ela acaba já sendo eliminada da competição em 2 minutos de episódio. E ela nem chegou a lutar com o Arel. E quem derrotou ela vai ser a próxima oponente dele. Ela fala pro Arel tomar cuidado, porque essa oponente é usuário tanto de magia quanto de espada. Antes do combate, essa usuário de 2 coisas diz que não quer ver o Arel chorando, dizendo que usar magia seria uma coisa errada na luta. E o Arel diz que não vai fazer isso, que a vitória vai ser do mais forte. A luta começa. A garota começa lançando várias bolas de fogo. O Arel, ele desvia e repele todos os ataques. Ele fica impressionado com o jeito de lutar, usando magia para longo alcance e esgrima para curto alcance. Só que diz que as habilidades dessa oponente são medíocres, medianas. A garota se irrita e transforma a espada dela em fogo e começa a lançar diversos cortes flamejantes super intensos que dão uma pressão no nosso protagonista desprovido de poder. Mas não é nada incrível que ele não consiga prever e counterar, mesmo sendo um ataque perigoso. E depois disso, com as habilidades da oponente analisadas, Arel parte pro ataque. Ele usa seu corte duplo para apagar os fogos que ela estava soltando e dá um dash real supremo. E com um golpe na nuca, desmaia a rival, vence a luta e se classifica pro torneio. E o que deixa ele animado foi ver que ele ainda tem coisas para aprender, ainda tem habilidades que ele pode copiar naquela cidade. E fica pensando se ele consegue aprender magia pelo árduo treinamento, como foi que ele fez, com a espada até agora. Alguns dias depois, Lilia acorda seu pai para ver a luta dos outros membros da guilda que se qualificaram no torneio. Só que o líder tá bolado, porque ele tentou lutar e a sua habilidade regrediu absurdamente. No caminho pro torneio, Lilia relembra que o seu pai sempre gostou de ver o progresso dos outros membros da guilda. E ele retribui dizendo que a Lilia é bem parecida com a mãe dele. Enquanto isso, na arena, Arel conforta a Rainer, que tá nervosa com um torneio. E isso pelo fato de, como ela não vai saber quem vai ser o oponente dela, ela não consegue traçar uma estratégia pra batalha. Arel fala pra ela relaxar, que vai dar tudo certo. E nessa hora, ele é chamado pra primeira luta do dia. E essa luta é justamente contra o atual campeão, George. Isso mesmo, aquele mestre da guilda rival, que armou toda a arapuca ali do episódio passado. Só que agora ele tá diferente, ele tá parecendo um ogro. Isso porque ele tá usando uma espada maligna. Essa espada é possuída por um demônio que tinha sido selado nela. Mas obviamente o selo foi rompido, o que liberou esse antigo demônio que muito tempo atrás foi invocado na Terra por um deus maligno. Conhecendo a história dali, todo mundo da arena começa a querer fugir. Mas o demônio, ele cria uma barreira. Afinal, ele se alimenta dos gritos de desespero das pessoas que estão ali. É música para os ouvidos dele. O Arel não conhece a história e o Rainer e a Lilia explicam para ele que depois que ele veio para a Terra, ele foi derrotado e selado por um deus da espada, coisa que aparentemente nas memórias do George não existem nesse mundo. No entanto, o Arel ele tá armado para lutar, o que impressiona o demônio. E o Arel diz que sim, existe uma lâmina divina, um deus da espada nesse mundo que é sua mãe e que também não precisa ter essa classe para vencer ele. Dito isto,
Arel parte pra violência. Ele dá um dash divino e mesmo conseguindo acertar vários ataques, não é suficiente para infligir dano no demônio. E para piorar, o demônio ainda acerta um golpe em cheio. E o que parecia ser uma vitória pro demônio se mostra outra vitória pro treinamento árduo do protagonista, que depois de aprimorar a habilidade de resistência para o nível de tenacidade, faz ele não tomar dano desse ataque. E aproveitando essa surpresa e a guarda baixa do adversário, Arel parte pro ataque, criando clones de alta velocidade e usando todos eles para atacar. O demônio lembra que esse poder é similar do herói que venceu ele há tempos atrás. E novamente a história se repete e o demônio é derrotado. Mas sem aceitar a derrota, a espada busca outro hospedeiro à altura ali na arena. Ele se movimenta e acerta o líder da guilda e a Lilia. E a espada acaba possuindo o líder da guilda. E possuído, toma a própria filha como refém. Tudo isso pro Arel não se mover. Afinal, ele não atacaria a própria noiva. Mas impiedosamente, Arel diz que é só cortar os dois e estaria tudo resolvido. O demônio não entende a situação. Como o Arel seria tão desumano a ponto de fazer isso? E nessa hora a Lilia revela que falou por impulso pro pai que eles iriam se casar. E por isso tem na memória dele. O demônio diz então que vai passar o facão na loura. Só que nessa hora o líder da guilda começa a retomar o controle do seu próprio corpo para impedir o demônio. Ele segura a possessão e consegue deixar a Lilia escapar. E com sua força de vontade consegue jogar a espada para longe na direção do Arel, que com seu poder divino picota a espada e acaba com o demônio que ali vivia. E dessa forma épica, o episódio 5 se encerra. E nesse episódio 6, o holofote vai pro líder da guilda, o rei das duas espadas que tá manco, mas tá de volta à arena de batalhas. Ele tá descendo o cacete em todo mundo e pedindo pros seus adversários se empenharem mais. Mas ele não tá competindo. Na verdade, ele tá treinando os novos membros da guilda, que são aqueles marginais que jogaram o resto da guilda do líder naquela armadilha nos episódios passados. Só que aí o treino do líder é muito puxado pra eles. E olha que o líder, ele é metade do que ele foi um dia. Mas graças ao Arel, o líder voltou às suas atividades, agora muito mais empenhado em treinar os novos membros da guilda. E o Arel, bem, ele deixou a guilda, o que faz a lourinha chorar rios de lágrimas, porque na cabeça dela os dois deveriam se casar. Mas não foi só o Arel que foi embora, a Rainer também foi atrás dele, mas ela não deixou a guilda, diferentemente do Arel. E tudo isso de informação acontece no prólogo do anime, que vai mudar um pouco o rumo daqui em diante. Depois da abertura, o Arel tá numa carruagem de volta à sua casa, com o mesmo motorista que tinha levado ele para a cidade. Lá eles conversam e o motorista diz que o campeão do torneio nunca tinha deixado a cidade tão rápido. Arel responde que ele não tinha mais nada para fazer ali. O motorista pergunta para onde ele tá indo agora e o Arel responde que tá voltando para casa para ver se agora consegue vencer a mãe dele. O motorista ri, achando graça do protagonista. Afinal, como um campeão tá indo lutar com sua mãe numa cidade no meio do nada. Mas mal sabe esse motorista a verdadeira identidade dessa mulher. Chegando em casa, a mãe já sentiu o retorno do seu filho. Lá ele conta que venceu o torneio da mesma forma que a mãe. E a mãe, ela já dá um dash apontando uma rosa pro seu filho. Afinal, ela sabia exatamente as intenções do Arel naquele momento. E para não destruírem a casa, os dois vão até um local isolado para poderem batalhar. A mãe tá animada para ver como seu filho melhorou na arte da espada. Ela dá um super dash divino em direção ao Arel, só que dessa vez ele consegue visualizar e se defender. A mãe diz que ele melhorou conseguindo se defender desse ataque. E o Arel, ele toma distância, carrega uma habilidade especial e solta diversos cortes. Só que esses cortes são facilmente counterados pela sua mãe, que achou interessante o seu filho ter combinado dois ataques em um só. Arel pergunta qual foi a habilidade que ela usou para se defender. Isso porque ele quer copiar. Mas a mãe responde que apenas mexeu a espada. Isso porque ela aprendeu a não depender de habilidade para lutar. Chamando a mãe de uma força sobrenatural da natureza, Arel parte para mais ataques. A cidade toda está conseguindo ouvir e sentir a luta acontecendo mesmo estando muito longe. E deixa um certo medo ali nos moradores. Quando a animação volta para os dois personagens, eles estão simplesmente voando com a habilidade salvando
salto aéreo do espadachim divino. Arel tenta atacar no ar, mas sua mãe revida com toda a sua aura, usando o poder presença divina. Só que isso não para o Arel, afinal ele já sabe como se defender desse poder e desvia ele para longe. Os dois voltam ao chão e a mãe diz que vai começar a usar mais recursos que ela tem disponível. A espada começa a brilhar e ela parte pro ataque. Só que o Arel, ele também já dominou esse poder e os dois golpes colidem igualmente. E nesse clímax a gente corta para Rainer, que tá chegando na casa do Arel. Só que ela não vê ninguém. Ela bate na porta e uma nova irmã do Arel atende. E claro que ela fica cheia de ciúmes vendo a Rainer e todo o seu poderio e já ia fechar a porta na cara dela. Só que nessa hora o Arel e a mãe chegam em casa. Arel pergunta por que a Rainer tá ali, mas a irmã corta, pulando em cima dele cheia de alegria. A irmã pergunta por que os dois estão machucados e o Arel explica tudo. A irmã faz a pergunta que não quer calar: quem venceu? E nos é revelado que a mãe perdeu a luta. Era habilidade contra habilidade e o Arel quase perde a disputa por conta de força física. Rainer fica impressionada dele ter vencido uma deusa da espada suprema, espadachim divina e mais uma porrada de título que esse anime vai colocando nela. Mas o Arel responde falando que sua mãe não tá no auge de poder quando ela era campeã na cidade. E agora a mãe tá mais curiosa em como os dois se conheceram antes de saber as histórias de lutas dele na cidade. E a irmã, ela tá nitidamente com ciúme nesse momento. A Arel conta sua história. Eles eram da mesma guilda e a Rainer logo pergunta por que ele abandonou a guilda sem mais nem menos, sem nem se despedir ele das pessoas. A Arel diz que já viu todas as habilidades que poderia naquela cidade, que seriam lutas para ele. Decidiu seguir em frente. A mãe fica feliz da Rainer ter vindo ver como o Arel tava, em uma cidade que é no meio do nada. E nesse momento a Rainer conta que ela é também dessa cidade e que ela é filha do Evans e que não foi só o Arel o motivo dela estar ali. Afinal, a Rainer também tem um pedido, que é ser aluna da deusa divina da espada suprema, espadachim e 1000 títulos que essa mulher tem, para poder se aprimorar mais na arte da espada. Só que nessa hora o Evans chega dizendo que tem uma emergência na cidade, que algo catastrófico passou na montanha que precisa ser investigado para saber se não era um monstro. Lady Farah, que é a mãe do Arel, responde que não precisa. Isso porque foi a família dela que derrotou um monstro naquela área, o que é uma explicação razoável para também não revelar a identidade dela. Evans acaba aceitando essa explicação e nesse momento repara que a sua filha tá ali. E a Farah diz que ela vai ser uma ótima esposa. E seu pai já tomou um choque de realidade, percebendo que a sua filha já tá nessa idade. Rainer diz que não é isso que ela queria, era só para ser discípula na arte da espada e não na arte do romance. Farah diz que pode fazer os dois. E claro que o pai dela concorda com a ideia, ficando também muito feliz, porque como ele foi pai solteiro, a mãe dela faleceu, ele não conseguiu ensinar Rainer a ser uma dama. E nessa hora várias pedras começam a brilhar. É o pai do Arel mexendo em algo novo na história. O pai dele fez uma grande descoberta na área da magia e como ele venceu a mãe na arte da espada, agora ele quer aprender magia com seu pai. Mas o pai dele diz que é impossível. Enquanto isso a Rainer está aprendendo tarefas domésticas, cortando alface como se estivesse matando um goblin e quebrando a casa inteira. Ela pede para partir logo para treinar a arte da espada. Só que Lady Farah diz que antes ela precisa dominar a mente, o corpo e a habilidade, para aí sim poder ser uma espadachim melhor. E para ser essa espadachim melhor, antes ela precisa conseguir fazer tarefas domésticas de forma magnífica. Rainer pergunta da outra menina da família e a Farah conta aonde foi a irmã que vimos lá no começo da história. Ela foi embora para criar um mundo melhor pro irmão, como ela já tinha falado. Só que a Rainer diz que ela não precisa se preocupar, afinal o Arel é mais forte que quase todo mundo. Enquanto isso, o Arel tá vendo as magias com seu pai e ajudando ele com a casa. Nessa hora o pai começa a falar um pouco da arte da magia pro Arel, que inclusive nasceu sem mana alguma também. Mas o Arel afirma que não é impossível ele conseguir fazer magia, afinal ele virou um super espadachim. E o pai diz que realmente não é impossível, afinal ele sem classe venceu um torneio, né? Então Arel pergunta como o pai pode ter certeza que ele não tem mana. E o pai ele responde dizendo que se ele tivesse um traço de mana, teria recebido a classe de mago. Arel diz que ele precisa ter mana e conta que o que
passou enquanto treinava com a Rainer na guilda. Enquanto ele apanhava da Rainer para adquirir a habilidade Coragem, ele bebeu todo o estoque de poção para restaurar sua proteção divina. Até que um dia ele bebeu uma poção velha que estava guardada que ninguém sabia o que era, porque a Lourinha não queria que ele acabasse com o estoque de poções e falisse a guilda que estava renovada ali com as apostas da vitória do Aurel. E essa poção, ela não era veneno e nem restaurou a proteção divina dele, mas que talvez tenha restaurado a barra de mana zerada dele. O pai fica animado e ele quer confirmar se o Aurel tem mana. Começa a tentar ensinar a magia pro Aurel. Ele fala para o Aurel mentalizar energia nas suas mãos. O tempo passa e o Aurel, com toda a sua genialidade, consegue materializar mana. E mesmo sendo pouca coisa, já é uma vitória. E claro que ele desmaia pela falta de mana depois. O pai diz que vai ensinar ele a aumentar e potencializar essa mana, assim como ele treinou as espadas. E o pai dele tá muito feliz, né? Porque ele via sempre o Aurel treinando com a mãe e queria também poder fazer isso. E agora ele pode. Aurel vai na cidade, compra todas as poções do estoque da loja e começa a treinar arduamente todos os dias, assim como ele fez com a arte da espada. Até que 6 meses depois, ele consegue quase invocar uma magia de vez. E é quase porque antes dele conseguir efetivamente, ele precisa conhecer os Magic Script, que é o que precisa ser recitado para poder usar as magias. Como ele não tem habilidade, ele precisa recitar esse script para poder conjurar a magia. E recomenda o Aurel a aprender mais na mesma escola de magia que ele frequentou. Aurel demonstra muito interesse nessa escola de magia e no jantar em família que a Rainer preparou, onde Farah conta como a Rainer melhorou nas tarefas de casa e também na esgrima. O Aurel, ele tá decidido agora a aprender a arte da magia. 3 anos depois, finalmente a Rainer aprende a técnica suprema para fazer chá. E junto com essa informação, a irmã chorosa do Aurel chega na sala com um bilhete dele, falando que ele foi embora de novo, agora para uma cidade mágica. Rainer lembra que também fez isso quando era criança, e nessa hora a mãe do Aurel pula em seus braços, chorosa, pedindo para ela também não sumir, né, que já bastava os 2 filhos dela terem feito isso. Aurel volta na mesma carruagem que ele foi e voltou da cidade dele. Começa a interagir com algumas crianças magas que estão começando a vida. As crianças já tiram uma com a cara do protagonista, que é muito mais velho que eles ali. Aurel acha que faz pouco tempo que eles receberam as suas classes, né, as suas bênçãos. E o garoto de cabelo vermelho pergunta qual tipo de magia que o Aurel é bom. E ele diz que é usuário de magia vermelha. Eu achei engraçada a forma como esse anime divide as classes de magia, que é por cor. É um pouco preguiçoso talvez, mas é diferente. E por conta do Aurel não ter nenhuma classe específica, ele não tem nenhum tipo de magia que ele é mais propício a usar, mas o pai dele ensinou a base de todas que ele sabia, né? Então o Aurel deve conseguir usar todas. Aurel responde o menino de cabelo vermelho dizendo que não tem nenhuma classe de magia específica. A garota de cabelo azul diz que ninguém sem classe pode entrar no instituto de magia. O garoto de cabelo vermelho não acredita no que ele tá vendo e o Aurel mostra o seu documento oficial de sem classe. E na hora que eles estão ali achando muito louco alguém que não tem classe para a escola de magia, Aurel sente um déjà vu e uma fera mágica se aproxima. As crianças elas estão em choque, mas não tem como eles darem meia volta porque os cavalos da carroça desmaiaram. As garotas estão com medo, mas acham que se eles lutarem juntos dá pra vencer o monstro. E esse monstro se revela. As crianças, quando estão ali indo lutar, esse monstro é expurgado. Chega um que é o dobro do tamanho. E esse faz as crianças congelarem. Exceto o garoto de cabelo vermelho. Ele mostra tremenda coragem quando desce da carruagem pra conseguir lutar. E detalhe, ele tá tremendo de medo, mas mesmo assim ele vai pra linha de frente lutar. E mesmo com medo, ele arrisca tudo no seu único ataque. Ele gasta toda a sua mana e solta uma bola de fogo em direção ao monstro. Só que essa magia só arranha o orc e o garoto não tem mais o que fazer, só esperar pela morte. Isso se não fosse o Aurel naquela carruagem ali, que solta uma magia avançada e de explosão e oblitera o orc completamente. O motorista fica de novo impressionado com o Aurel, que pergunta, que indaga o cara falando que gostaria de ver ele em ação em algum momento. Só que o motorista, tudo que ele quer é paz na sua viagem. Aurel cura os cavalos e o grupo segue para a cidade. O garoto de cabelo vermelho
vermelho agora chama o Arel de mestre, depois de ver a imensidão do poderio do sem classe. E as crianças perguntam para qual escola o Arel vai tentar o teste de admissão. E essas crianças elas vão fazer os testes para as magias das suas respectivas cores de cabelo, o que deixa tudo muito intuitivo aqui pra gente. Tudo que o Arel tá pensando é que ele espera que os testes não sejam iguais ao da Cidade da Espada, que quando ele falar que não tem classe, ninguém vai deixar ele fazer, né? Ele tá preocupado com isso. Eles se separam e o Arel acaba indo junto com o garoto de cabelo vermelho. Eles chegam na escola e na hora de preencher o formulário ele fala que não tem classe, mas mesmo assim eles deixam o Arel fazer o teste. Todo mundo tem a chance de fazer o teste. Os dois vão até o local do exame, aonde o candidato 10 está fazendo o exame, e após soltar sua magia numa espécie de armadura mágica, ele aceita. É chamado candidato número 11. Ele é um nobre meio snob. Ele já tem a classe de mago, que é o sonho de toda pessoa que mexe com magia, que tem a classe mágica, alcançar. Ele já tem isso bem jovem. O candidato 11 se prepara e solta uma magia avançada, que consegue dar muito dano na armadura cobaia da admissão. Ele acha que tinha conseguido derreter a armadura, mas não. Ele só conseguiu causar um real dano na armadura. O garoto de cabelo vermelho diz que o mestre dele é muito superior, querendo se gabar o Arel pro jovem mago. Só que toda vez que ele se gaba, o Arel dá um cascudo nele para ele baixar a bola. Isso acontece várias vezes. Toda vez que o garoto de cabelo fala, o Arel dá um cascudo nele para ele baixar a bola. O Arel ele é chamado pro seu teste como candidato número 12. Ele se prepara, carrega magia, concentra e solta um ataque concentrado. É bem rápido e é uma linhazinha de fogo, mas ela tem um poder concentrado super destrutivo. É uma linha super aquecida que consegue derreter a armadura, impressionando todo mundo ali. Não só pelo poderio, mas pelo Arel conseguir mudar o encantamento e mudar a forma da magia pro jeito que ele quer. Isso que impressiona todos ali. E antes da gente ver o garoto de cabelo vermelho fazer o teste dele, Arel segue pros testes das outras escolas. Logo após ele realiza um teste da escola azul, aonde ele consegue obliterar o alvo usando magia de gelo. Depois ele vai pro teste da escola verde. Lá, antes de adentrar o teste, a garota de cabelo verde estava congelada, nervosa e com medo de falhar. Arel para ali com ela, troca uma ideia, diz pra ela não ter medo, que ele mesmo é fruto de diversas falhas, mas que ele não desistiu, continuou insistindo, e hoje ele é quem é porque ele não desistiu das coisas que aconteceram com ele, e ele falhou muito para conseguir ser quem ele é, mostrando que o esforço muitas vezes consegue ganhar do próprio talento. E depois desse breve sermão, os dois adentram a área de exames, e aqui o exame é bem mais simples, né? É verde, é magia de vento, e o teste consiste em conseguir rodar um moinho. E o Arel, ele simplesmente destrói o moinho com seu poder de vento avassalador. Os testes da casa amarela e branca só mostram uma explosão do Arel cumprindo, e depois ele vai até a casa de magia negra, magia preta. O local ele tá caindo aos pedaços, e lá tem uma garota que tá procurando um bicho dela. Arel diz que viu alguma coisa numa caixa, e quando ela vai procurar na caixa, ela puxa um super lagarto. Depois o Arel olha pro lado e tá passando um esqueleto. Ele acha que é um monstro e dá um Hadouken nele, e arranca a cabeça do esqueleto. Só que o corpo pega a cabeça, posiciona e dá um esporro na Arel, dizendo que não era pra ele bater numa dama. Sim, esse esqueleto é uma garota. Arel pergunta onde é que tá o teste de admissão da escola de magia negra, e o esqueleto responde que como eles não têm muita demanda de gente querendo ir pra essa escola, eles não têm teste, quem chega ali quer entrar, eles aceitam. Depois disso, os jovens acabam encontrando o Arel e perguntam pra qual escola que ele vai frequentar, e a resposta dele é curta e direta: ele vai pra todas elas, ele vai conseguir, ele quer aprender a dominar todas as magias e virar um super mago completo. Os novos amigos mágicos estão impressionados com o Arel conseguir passar em todas as escolas, e ele ainda pretende assistir aula em todas as escolas também, já que como elas não compartilham informações, ele conseguiria ir em todas, e ele sim tem o documento de todas elas para poder participar. Os amigos ali acham que uma delas é extremamente difícil, imagina fazer todas, e para você ser aprovado basta apenas ter 20% de presença e notas boas, ou seja, é só tirar nota boa que vai dar tudo certo. O problema é que as aulas elas se sobrepõem, ou seja, vai ser necessário escolher quais aulas frequentar e conseguir a presença em todas elas. A garota verde diz que o Arel vai precisar das anotações das aulas para conseguir passar nas provas. Arel então pede as anotações dos 3 ali, ou seja, ele já teria resolvido 3 escolas dessa forma. A escola de magia negra também não tem uma grade de aulas, apenas provas, ou
seja, só faltam resolver duas escolas, a amarela e a branca. O garoto vermelho pede pro protagonista acompanhar ele na escola vermelha primeiro, ali nas primeiras aulas. Depois da abertura, os dois chegam para a primeira aula. E aquele aluno metido a sabichão, ele tá ali também. Ele chamou o Arel, só que não teve resposta. O garoto diz para não ser ignorado. Nisso, o garoto vermelho repara no perdedor lá dos exames iniciais. Esse nobre diz que não perdeu pro vermelho, que é quem tá zoando ele. E diz que o Arel fez foi sorte, que não tem como alguém com uma classe inferior a mago fazer aquele tipo de coisa, né? Que o Arel devia ser no mínimo a classe mago, ou arquimago. Só que o Arel diz que não. O garoto pergunta se ele é um mago supremo, só que também não. O professor chega no meio dessa fala e manda os alunos se sentarem. Nessa hora o nobre questiona qual que é a classe do Arel, porque ela devia estar errada. Nisso o professor vê lá as fichas dos alunos e confirma que na verdade o Arel nem tem classe. E claro que isso deixa o nobre perplexo. A aula começa, o vermelho já está perdido com tantos Magic Scripts que estão sendo passados na aula. E o Arel, ele tá com tédio, porque para ele isso é muito básico. E fica pensando, refletindo que quem é abençoado com a magia já devia ter todos esses Magic Scripts na mente. Na aula, o professor diz para os alunos que precisam melhorar as formas de memorizar os Magic Scripts para poderem melhorar seu desempenho mágico. E que com o tempo vai ser possível reorganizar esses Magic Scripts para rearranjar feitiços e assim criar versões mais poderosas dele. O vermelho lembra que o Arel, ele já faz isso. E o Arel diz que achava isso uma coisa normal, porque o pai dele vivia fazendo o tempo inteiro isso em casa. Depois disso, cortamos para uma outra aula, só que agora é uma aula prática. Arel diz que tentou ir em mais aulas, mas esse começo são apenas matérias ali no nível mais introdutório do básico possível. Só que ele achou a escola verde interessante, isso por causa da magia de voo. A garota verde fica impressionada dele nunca ter tentado voar, mesmo já conseguindo usar magias muito avançadas. E o Arel diz que ele teve uma criação especial. O pai dele bloqueou o estudo de magia de voo para poupar incidentes. Só que na verdade era só medo que o pai dele tinha de voar mesmo. O professor explica o que fazer para poder voar. A garota verde até suspende voo, mas feliz por conseguir, ela acaba se desconcentrando e toma um tombo. A turma inteira olha para ela nessa hora, o que deixa ela com muita vergonha. Nisso o Arel tá se focando ali para conseguir voar, só que ele extrapola o nível de força aplicada, criando um tornado que joga ele muito pro alto. E claro que quanto mais alto o voo, mais forte é a queda. Mas que bom que ele não toma dano, né? Graças ao treinamento dele de espada lá com a Rainier. E a garota verde ajuda o Arel a levantar. E nessa hora um outro garoto aparece falando que eles são terríveis na arte de voar e mostra ali como se faz. Esse garoto consegue levitar e alçar voo perfeitamente. Isso porque desde novo ele focou o seu treino em magia de voo. E por conta disso ele conseguiu vencer todas as corridas. A verde explica que é um esporte de magia de voo, onde existe um campeonato onde os participantes ficam voando num percurso especial para ver quem chega no final o mais rápido possível. Arel acha isso divertido e demonstra interesse em participar. A professora diz que a próxima corrida de voo é em 2 meses. O garoto snob voando diz que qualquer um conseguiria flutuar em um dia, mas que para voar igual a ele precisa de anos de experiência e que 2 meses é impossível. Só que o Arel diz que mesmo assim vai participar, que para ele é tempo suficiente para aprender e assim cria-se um desafio para daqui a 2 meses. Arel já está pensando na estratégia que vai usar para conseguir voar. À noite os 3 amigos estão procurando uma coisa que a garota verde esqueceu, no horário que os alunos já deveriam estar dormindo. E ela pediu ajuda como proteção, porque está circulando uma história de um fantasma naquele prédio da escola. O vermelho, quando escuta isso, demonstra um medo imenso por fantasmas. E para piorar para ele, um vulto aparece e começa a se aproximar da janela. O vermelho rapidamente puxa sua varinha para poder expurgar o monstro. Só que o fantasma, na verdade, é o Arel. Ele estava treinando sua habilidade de voo. Ele tem treinado isso todos os dias, a sua habilidade, para competição. O vermelho diz que se ele treinar todo dia, vai ficar sem reserva de mana, que ele precisa descansar. Arel diz que ele também
também descansa, que dorme bastante, e que para não perder tempo, o Arel ele dorme enquanto pratica magia de voo. Isso porque ele consegue dormir praticando magia. O vermelho fica empolgado vendo a determinação de seu mestre e diz que vai treinar sozinho para chegar aos pés dele algum dia. E o Arel fala para ele primeiro perder o medo de fantasmas. A empolgação também passou para as outras duas garotas, que também dizem que vão treinar por conta própria para ficarem mais fortes. E agora que o Arel ele já está acordado, ele já descansou e treinou o seu voo ao mesmo tempo, ele aproveita o seu tempo ocioso e vai para a biblioteca da Escola de Magia Negra, porque os livros que tem lá têm mais informações úteis, porque os outros ele já conhece tudo. E por ele se interessar, a Esqueleto, que é uma menina, oferece um emprego para ele ali, só que o Arel obviamente recusa. No dia seguinte na aula, Arel corrige o professor que tinha escrito um Magic Script errado. O vermelho diz que o mestre fez um bom trabalho. Arel diz que os feitiços não aparecem na cabeça dele, que foi preciso memorizar tudo. O vermelho questiona se ele realmente gravou tudo, só que não. O Arel criou versos simplificados dos feitiços para facilitar. Por exemplo, ele reduziu o que o professor estava escrevendo em 1/3. O professor pede para o Arel demonstrar para a turma. Ele vai ao quadro e escreve o seu Magic Script simplificado. O professor diz que ele tirou a parte da proteção do feitiço e que se der errado vai explodir. E o Arel diz que ele botou uma parte e que isso vai fazer só reduzir o dano e que se ele não morrer estaria tudo bem. Vendo o potencial do Arel, o professor oferece para ele um teste para ele passar para o segundo ano da Escola Vermelha. Arel obviamente aceita. Só que aquele menino nobre ele tá deveras irritado, diz que também quer fazer o teste porque ele se acha um gênio ali da magia. Os dois vão para a área do exame de upgrade. É uma pista e nessa pista vai ser solto um monstro raro e é preciso que ele seja neutralizado. O nobre ele vai na frente, se posiciona e o monstro que sai é um minotauro. Ele sai em alta velocidade. O garoto tenta usar sua magia de erupção. Arel repara que os ataques dele estão bem mais fortes que antes, mas ainda assim o garoto não consegue acertar o minotauro, porque sempre que a magia cai, o minotauro já sai da área aonde a magia iria cair antes de receber o ataque. Isso acontece várias e várias vezes, até que o minotauro chega próximo do garoto e antes que pudesse receber um ataque, o monstro é teletransportado para o garoto não sofrer nenhum dano. Afinal, eles ainda estão numa escola. O professor fez isso para o garoto entender o seu nível e voltar a focar em melhorar o seu nível ao invés de estar perseguindo o Arel. E essa lição funcionou muito bem para o garoto que percebeu ali o seu nível de verdade. E agora é a vez do Arel. Ele desce, só que diferente do minotauro de antes, esse veio evoluído. Arel não treme na base. Ele invoca duas lanças de fogo e atira elas. Só que o minotauro pula e evita o golpe. O professor manda o Arel subir, só que ele diz que tá tudo bem, que ele vai resolver. O ataque que ele soltou é um golpe teleguiado. Ele deu a volta por cima e acertou as pernas do bicho por trás, imobilizando o monstro, que agora parado recebe um ataque direto de fogo e dessa forma é derrotado. O professor diz que com certeza erraram a classe dele no teste, que ele deveria ser um mago superior, uma coisa mais forte ainda. Mais tarde os amigos se reúnem e o Arel tá chateado porque precisa de recomendações para conseguir fazer esses testes nas outras escolas também, para poder acelerar a sua formatura. Voltamos com o treinamento da Rainer. Agora é aula de fritar peixe no azeite avançado. A irmã enciumada nunca aceitaria que a Rainer fosse boa em alguma coisa naquela casa, da mesma forma como o Arel é, e dá essa farpada na Rainer. Só que a Rainer, calma, diz que os treinos do Arel são realmente muito mais severos que o dela, e que nesse momento ele devia estar treinando como doido. E ela quase acerta. Afinal, a Arel tá pedindo para fazer o teste de promoção na Escola Azul. A professora diz que isso só acontece uma vez no ano. A Arel sabe disso, mas rebate falando que caso tenha a aprovação de um instrutor, ele pode fazer esse teste sob circunstâncias especiais. A professora fala que isso é para alunos exemplares, diferente do Arel, que nem frequenta as aulas. Só que o Arel, ele não precisa mais frequentar aulas teóricas, porque ele já domina toda a base desses módulos iniciais, e por isso que ele quer fazer o teste de promoção. A professora já fica bolada ao ouvir que as aulas dela estão sendo tratadas como inúteis, desnecessárias. Arel tenta melhorar a frase dele, dizendo que são inúteis pro nível dele, mas isso não melhora em nada o humor da professora, que decide aplicar um teste de combate
para averiguar se o Arel realmente tem a capacidade de fazer o exame de promoção. A garota de cabelo azul narra que a professora, com todos os seus anos de estudo, se sentiu humilhada pela afronta de seu aluno que nem vai nas aulas. O teste que ela vai aplicar é um combate que segue algumas regras. Não é permitido ataques físicos e tudo que é preciso para vencer é anular a proteção divina da professora. E ela também não vai aceitar reclamações caso o Arel se machuque nesse combate. O Arel pergunta que se ele vencer, ele vai poder fazer o exame. E de novo a professora acha uma afronta o Arel cogitar que pode vencê-la. Só que ele só vai descobrir isso tentando. Os dois se preparam e a luta começa. A professora começa invocando um tornado de gelo que parece causar muito dano, e ao final só restou uma barreira de gelo. A professora acha que o Arel nem conseguiu desviar do primeiro ataque, mesmo sendo tão arrogante. Ela diz para a garota azul que o segredo para vencer duelos é soltar os ataques mais poderosos logo no início da luta. Só que o Arel ele não precisou esquivar, isso porque ele levantou uma defesa de barreira de gelo. Vendo isso, a professora elogia a agilidade do aluno. E o Arel diz que agora é ele quem vai atacar. Ele invoca pontas de gelo, que é uma habilidade básica segundo a professora, algo que não poderia vencê-la. Arel então multiplica o número de pontas, o que faz a professora começar a ver o potencial dele. A garota azul não acredita no que tá vendo, porque ela mesma só consegue criar 2 pontas. Arel então lança o ataque, porém ele é facilmente counterado pela professora, o que faz isso usando o mesmo ataque de pontas de gelo, o que resulta num empate. Arel não se surpreende que a professora tenha defendido, já que ela lembra que o Arel foi aprovado na escola usando essa mesma magia. E essa magia de pontas de gelo também é a especialidade da professora. Então só com isso ele não conseguiria vencer. Arel se prepara para mostrar o seu verdadeiro poder. Ele invoca outra leva avançada de pontas de gelo. A professora diz que o mesmo ataque não vai funcionar, só que o Arel bufa e multiplica o ataque, não uma, não 2, mas 3 vezes. E cada multiplicação está em uma posição diferente, cercando completamente a professora e deixando ela perplexa. Afinal, multiplicar essa magia é uma coisa simples, mas mudar a posição que ela é invocada que é complicado. Sem conseguir se defender de todos esses múltiplos ataques, tudo que resta para a professora é levantar uma parede de gelo defensiva. Arel não diminui os seus ataques e para não perder, a professora aumenta o seu escudo esperando que o Arel fique sem mana e precise dessa forma cessar o seu ataque. Nisso, o Arel interrompe as pontas de gelo ao perceber que não ia conseguir romper o grande e grosso muro que já estava espesso. Então, nesse momento, ele invoca uma lança de gelo por cima da defesa para romper essa defesa num lugar que não tinha sido reforçado. E dessa forma, cercada, a professora vê o grande e grosso projétil vindo em sua direção sem ter para onde correr. E dessa forma, o Arel vence a batalha. Ao falar com os seus amigos, ele conta como venceu a professora e que dessa forma ela cedeu a promoção diretamente, sem uma necessidade de outro exame. E agora que passou na escola azul, o próximo passo é passar na escola verde. Porém, na escola verde, ele não consegue fazer o mesmo processo de promoção especial. Nessa escola é preciso uma aprovação direta do diretor. Só que falar com o diretor aleatoriamente pode acarretar em expulsão, porque ele é um cara ocupado. E o Arel não arrisca. Mas existe uma forma de falar com ele, que a garota verde lembra. Na corrida de voo da escola verde, o vencedor é homenageado pelo diretor. E dessa forma o Arel poderia pedir a permissão especial para o teste de promoção. No dia da corrida, o vermelho tá torcendo loucamente. E o garoto voador Snob aparece para se gabar. Mas o Arel nem lembra dele. O Snob diz que já venceu essa corrida. Arel afirma que, infelizmente, pro menino, a vitória vai ser dele. O garoto não entende nada, já que o Arel nem conseguia voar algum tempo atrás. E o Arel responde que ele praticou muito. O garoto insiste que praticou 10 vezes mais. Ele deseja boa sorte para o seu adversário e vai para sua posição. A corrida consiste em meia volta interna na arena, depois uma volta completa externa e termina com outra meia volta interna. O diretor está ali para homenagear o vencedor, junto com outro mago famoso que todas as garotas amam, e esse mago ele vai ser o juiz. A corrida começa, muitas baixas acontecem logo de cara, tanto por
colisões quanto por obstáculos. Uma garota se destaca como a mais veloz, enquanto isso o Arel está lado a lado com aquele garoto Snob. A primeira dificuldade da corrida é fazer a curva da área interna para a área externa em alta velocidade, e esse obstáculo já elimina vários concorrentes. O Snob usa um chute lateral no ar para ajustar sua rota e se manter na corrida, e o Arel surge do lado dele sem nenhuma dificuldade. A garota em destaque lidera na frente com um pelotão logo atrás dela. É dito que ela venceu todas as corridas anteriores, e logo atrás dela já estão os dois novatos prodígios na corrida de voo. Ela não acredita que dois novatos já estão ali na cola dela, então ela acelera. O Snob tenta acompanhar, mas já tá ficando sem mana e começa a perder velocidade. A disputa agora é entre Diane e Arel. Vendo que o Arel já tá do lado dela, Diane acelera novamente. Arel, com apenas seus 2 meses de treino em magia de voo, não consegue se igualar na aceleração dela. Mas nem tudo tá perdido. Arel usa um recurso inédito. Ele cria um pulso de ar nos pés, que ao chutar esse pulso, gera um impulso para frente. E dessa forma ele consegue alcançar e ficar equiparado a Diane na corrida. Os juízes ficam impressionados e até cogitam se isso é uma coisa justa. O juiz, que todas as garotas amam, diz que o que ele tá fazendo é justo, afinal é só um pequeno impulso. O destaque vai pro fato desse movimento ser uma coisa que era para ser bem fraca, não ter um grande resultado. Só que a potência nas pernas do Arel, elas são tão fortes que conseguem fazer ele dar esses grandes impulsos. E o juiz compara a força física do Arel a de um espadachim lendário. A corrida vai chegar no seu ápice, a curva para voltar à parte interna. Diane acha loucura continuar acelerando na velocidade que eles estão, e o Arel ele não reduz a velocidade, até que a Diane chega a um ponto que ela sabe que vai de F se ela não reduzir, e reduz para poder fazer a curva sem tomar nenhum dano. Enquanto isso, Arel não diminui a sua velocidade, e na hora da curva, assim como o garoto Snob fez, ele usa um pulso de ar, agora com as mãos, para alterar a sua rota e completar a curva. E com isso, a parte mais difícil é concluída, e agora basta o Arel correr em direção à vitória. Diane chega em segundo, parabenizando a performance do seu adversário, e o Snob chega em terceiro lugar, já desmaiando no campo. Pela tarde, Arel consegue falar com o diretor e pede para fazer o exame de promoção. O diretor já autoriza sem problema algum, elogia o feito do aluno do primeiro ano ao vencer a corrida e pergunta onde que ele aprendeu a voar. E o mais impressionante é que realmente o Arel aprendeu a voar nas aulas. E dessa forma o Arel já foi promovido em 3 escolas. Faltam apenas 2 agora. E você sabe que nada vai ser tão simples quanto parece. Será que o Arel vai manter o seu ritmo insano? Quais desafios ainda esperam por ele? Qual vai ser o próximo poder absurdo que ele vai inventar do nada? Se você curtiu esse episódio, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve com o sininho ativado para não perder a continuação dessa jornada, comenta aí qual foi o momento mais legal desse episódio e, claro, qual escola você acha que vai dar mais trabalho para ele passar. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, até o próximo recap, valeu! Dessa vez, Arel tenta avançar em mais uma escola, só que dessa vez ele é recusado no exame de promoção, porque o tempo para se apresentar já passou, e agora ele tem que esperar o próximo. Isso vai levar alguns meses. Arel insiste em poder participar, dizendo que conseguiu desenvolver um golem, e quando menciona isso, um professor escuta e se interessa. Arel diz que o golem dele é único, algo nunca visto antes, só que ele perdeu o prazo para se inscrever. Nisso, o professor contrata ele como assistente de pesquisa e dessa forma o Arel conseguirá se apresentar sendo assistente do professor. A garota do balcão diz que ele se meteu numa furada. Esse professor é especialista em golems e demonstra eles nas suas apresentações numa forma de luta contra os seus assistentes. Arel não vê problema nisso, afinal essa é a única maneira dele participar na apresentação. No
dia chega bem rápido. O professor começa a demonstração de batalha dele. A plateia já conhece o trote anual desse professor e acha que dessa vez o Aurel é a vítima. Surgem 4 golems do chão e o Aurel ele chama o dele, que é uma armadura vermelha feita por uma magia de alquimia de terra com metal. O professor ri, achando que ela seria muito pesada para a batalha, só que ele está completamente enganado. Afinal, não tem nada dentro dessa armadura e ela é feita de um metal leve. Confiante para a batalha, o professor diz ter seus melhores golems no campo e dá início à luta. O primeiro golem corre armando um soco, só que ele é facilmente counterado e a diferença de força é tão grande que o braço do golem do professor se desfaz, mas ele é facilmente reconstruído. O professor aumenta a defesa dos seus golems e manda todos eles para um ataque simultâneo, achando que o golem do Aurel não conseguiria lidar com todos atacando ao mesmo tempo. E subestimar o Aurel é a ruína desse professor. Aurel summona 2 espadas do próprio corpo do seu golem. O professor acha que isso não vai ser capaz de fazer nada contra os golems dele, mesmo ele tendo se armado. Só que eles são instantaneamente apagados com apenas um hit. O professor não entende nada e cai humilhado e derrotado, dizendo que esgrima é muito complicado para um golem. Como é que isso aconteceu? Aurel diz que isso se aplica a golems clássicos, não ao golem de blindagem leve dele, onde ao concentrar sua mana melhora a mobilidade e ainda economiza energia, tornando dessa forma o seu golem muito mais eficaz. E essa é a pesquisa do Aurel, que logo depois de vencer, pergunta se vai conseguir fazer o exame de promoção. O professor começa a querer contratar o Aurel para a equipe de desenvolvimento de golems dele, que o Aurel aceita desde que ele possa acabar a escola mais rápido. Cortamos rapidamente pro Aurel falando com a Kaede, e essa mulher é quem vai aplicar a última prova de passagem de nível ali do Aurel. Ele pergunta se ela vai ficar bem, isso porque ela tá com os olhos fechados, mas sim, ela vai ficar bem. Ela não enxerga e diz que vai ficar tudo bem porque ela é capaz de perceber a mana. E analisando o Aurel, ela percebe uma mana que parece infinita, tendo também várias camadas entrelaçadas, que é uma coisa que é quase impossível de acontecer. Os dois seguem para as ruínas de um império caído, no túmulo da família real, que virou uma masmorra que spawna monstros mortos-vivos esqueletos. Aurel, antes de entrar, invoca uma luz guia. A garota alerta que os mortos-vivos atacam as fontes de luz, mas é exatamente isso que o Aurel quer. E quanto mais esqueletos básicos aparecem, tão rápido quanto são aniquilados pelos raios sagrados do Aurel, que oblitera todos os mortos-vivos que vão spawnando. E quanto mais esqueletos aparecem, tão rápido quanto aparecem, eles são aniquilados pelos raios sagrados do Aurel, que oblitera todos os mortos-vivos. Isso já é suficiente para ele ser aprovado no exame de admissão. Só que indo embora, com a professora achando que o Aurel ia ficar sem mana, nessa hora ele solta um raio sagrado em um monstro que estava escondido. Só que ele não é derrotado. A professora, pela mana, percebe que esse esqueleto é um monstro avançado. E esse monstro, quando ele se arma para atacar, Aurel solta uma magia de luz mais potente, que mesmo assim não oblitera o esqueleto, que começa a reclamar pelo protagonista não ter esperado ele se apresentar. E nisso o Aurel solta uma magia de luz suprema, que essa sim derrota um monstro superior. A professora fica surpresa do Aurel ter sentido a presença do monstro, alguma coisa que nem ela mesma fez, depois de ter vencido esse monstro superior com uma magia super avançada que poucos exorcistas de luz conseguem conjurar. Após isso, o Aurel ele vai estudar na escola de magia negra. Essa escola ela não tem exame para avançar como as outras, porque é uma escola que está quase falindo, porque não tem novas adesões de alunos. Aurel pergunta à garota esqueleto sobre uma sala especial. Essa sala é para os alunos testarem as suas magias dos grimórios, porque diferente das outras escolas, a magia negra pode ser mortal. E nessa sala, abrindo um livro secreto abandonado, ele libera um demônio
demônio que tinha sido aprisionado ali há muito tempo. O demônio tenta possuir o corpo do Aurel para voltar para o reino dos demônios, só que o Aurel não vai deixar isso acontecer. Rapidamente ele tenta usar a magia de explosão, porém o demônio conjurou um círculo mágico aonde quem está em cima dele não consegue soltar a magia, e o demônio acha que o Aurel está impotente, que agora vai conseguir tomar o corpo dele. Só que o protagonista puxa a sua habilidade lá da primeira parte do anime e, usando a sua varinha como um porrete, ataca fisicamente o demônio, cortando a cabeça dele. Só que essa cabeça ela volta pro lugar, né? Porque o demônio tem um poder de recuperação graças à proteção demoníaca. Aurel começa a soltar múltiplos ataques, aonde cada ataque que o demônio sofre, ele gasta mana para poder se regenerar. E mesmo tendo a mana quase infinita, o Aurel ataca tanto, mas tanto ele, que ele começa a encolher no processo cada vez que ele se regenera e a mana começa a acabar. E quando estava quase desaparecendo nesse processo, Aurel se aproveita da situação e solta um feitiço para transformar esse demônio no seu familiar. E para piorar pro demônio, se ele pensa em reclamar, ele sofre um ataque exorcístico, o que dá muito dano no pequeno demônio, que agora vai ter que tomar muito cuidado com o que ele fala. A garota esqueleto chega para ver o que rolou e se assusta com o demônio que tá ali. Aurel acalma ela dizendo que é o familiar dele, o que de novo deixa a garota esqueleto impressionada. Os amigos do Aurel estão parabenizando ele por já ter sido aprovado nas escolas amarelas e branca e por ter passado no nível 2 em todas as escolas, além de ficarem implicando com o demônio de estimação do Aurel, que por uma ordem vai comprar pão e sem reclamar, porque se ele reclamar ele vai tomar um super dano à toa. Ao mesmo tempo, está tendo uma reunião dos chefes das escolas para a divisão de dinheiro entre as escolas, e essa divisão ela depende do número de alunos, número de professores e das contribuições da escola para a cidade. Todos ficam de acordo com a divisão, menos o diretor da escola de magia negra, que está indignado com a sua redução de 40% do orçamento, que já era baixo, e que dessa forma ele não vai poder continuar com suas pesquisas. E ouvindo ali a tábula redonda, fica nítido que existe um complô dos outros professores para conseguirem erradicar a escola de magia negra, e a gente percebe isso quando eles ficam falando que a magia negra é perigosa, que é uma magia horrorosa e que não ajuda em nada a sociedade. E tudo que o chefe da escola negra pode fazer para não perder todos os seus fundos é se destacar no torneio que vai ter, porque dessa forma ele podia conseguir visibilidade e com isso mais fundos. A trupe do Aurel fica impressionado do líder ser a única pessoa no mundo que não conhece o Festival de Arquimago, que é a atração principal do evento, e se questiona qual escola o Aurel vai representar nesse torneio mágico. Ele não tá a fim de escolher, mas todos os diretores ali naquele complô chamaram o Aurel para conversar. Na noite desse mesmo dia, o professor da escola de magia negra faz um ritual para invocar um monstro para conseguir se vingar dos outros diretores de escolas. Só que ao invocar essa criatura e ela nascer, né, uma criatura demoníaca gosmenta, ela se levanta, se revolta e devora o líder da escola de magia negra. E agora no meio do torneio vai ter uma criatura maligna à solta. E vamos ao episódio 11, onde ele começa com o Aurel acordando, relembrando tudo de bom que ele passou na escola de magia antes de encontrar os seus diretores. Eles estão discutindo o representante que vai lutar por cada escola no festival. O que eles não contavam é que todos os diretores escolheram o mesmo aluno, no caso o Aurel. E antes que pudessem ficar surpresos do Aurel pertencer a todas as escolas, todos ali ouvem os gritos de desespero dos alunos e rapidamente se mobilizam para ver o que estava acontecendo. O slime que o líder da escola das trevas invocou tá fazendo a maior confusão no festival, e enquanto todos fugiam, o nobre da escola de fogo tenta parar o monstro. Ele usa um golpe de fogo, mas não dá dano algum. Então tenta o golpe de fogo mais poderoso que aprendeu com o Aurel, que também se mostra inútil. E no momento que o monstro estava prestes a devorar esse NPC, a garota da corrida da escola verde consegue salvar ele da obliteração total. E agora essa gosma tá indo atrás da trupe do Aurel. A garota verde tem o clássico tombo da garota frágil. A garota azul cria uma barreira de gelo para atrasar a gosma, só que a barreira é devorada quase que
instantaneamente. O vermelho atira uma magia de fogo, que também se mostra inútil. A garota de verde lembra das palavras do Arel e se levanta, não querendo morrer, e para revidar, usa a sua magia de vento, só que ela também não faz efeito. Nisso a Gosma solta o seu ataque, e quando parecia o fim das crianças, temos a entrada triunfal do protagonista, neutralizando o ataque do inimigo. Arel elogia a coragem do seu grupo. Os diretores mandam os alunos se afastarem, porque eles é quem vão atacar a Gosma agora, ao mesmo tempo que estão se questionando aonde está o diretor da escola negra. Eles reparam que a Gosma tem resistência à magia, só que como era um ataque de alunos, acham que a resistência foi pelos ataques serem fracos e acham que os seus ataques de diretores vai resolver o problema. Só que a cada ataque dos diretores a Gosma não sofre dano e para piorar ainda aumenta de tamanho. Nesse momento eles entendem que os ataques estão alimentando e fortalecendo a Gosma. O professor da Terra suspende um muro para conter a ameaça, coisa que também não se mostra eficaz. Os diretores não sabem mais o que fazer. Enquanto o Arel ele tá reparando de longe a batalha, o demônio revela sem querer que conhece esse monstro, que é o Slime da Gula, um monstro do reino dos demônios, e sobre pressão revela que esse monstro tem a capacidade de absorver todas as coisas e ir crescendo com isso, e o que ele gosta de devorar é especialmente mana. Arel entende que os diretores só estão fortalecendo o inimigo, e a sua ideia é tentar acabar com esse monstro com ataques físicos, já que o ataque de mana não vai resolver. Mas o demônio ele avisa que o ataque físico de espada também não deve funcionar. Só que o Arel ele só vai descobrir isso tentando. Arel aterrissa e com uma magia de alquimia conjura uma espada da terra. E aí eles partem para lutar com o Slime, tá indo em direção à cidade, destruindo tudo no teu caminho. Enquanto os diretores estão sem saber o que fazer, Arel chega igual um meteoro para cortar o Slime. Todos estão torcendo pelo Arel. O problema é que, de novo, a Slime se regenerou. Todos os diretores estão impressionados do Arel também saber espada. Eles acham que ele é um espadachim mago. Só que, na verdade, ele não tem classe nenhuma. Arel diz para os professores saírem, porque o monstro adora comer mana. Mas eles se recusam a sair e deixar um aluno lutando sozinho. O diretor de vento percebe a intenção do monstro, que é devorar a mana dos alunos que estão dentro da cidade. Arel tenta um ataque de espada novamente e fala para os diretores deixarem a batalha com ele e irem proteger os alunos. E mesmo relutantes, os diretores aceitam, enquanto a Slime se regenera de novo e continua seguindo em direção à escola, ignorando o Arel, que estava ali tentando usar o seu familiar demoníaco para atrair a Slime como se fosse um petisco. O protagonista então invoca uma muralha de pedra para segurar o Slime. Ele invoca 4 golems, um em cada ponta, e solta um ataque de espada quíntuplo de corte na Slime, mas de novo, adivinha, não se mostra eficaz. O demônio pergunta se ele vai desistir. Arel, vendo que ataques físicos não iriam resolver o problema, ele parte pro ataque mágico de novo, só que dessa vez ele não vai usar uma magia qualquer, agora é uma magia que ele não vai conseguir absorver. Arel então invoca 6 círculos mágicos ao mesmo tempo, e se isso já não fosse impressionante o suficiente, Arel combina os 6 círculos mágicos, uma coisa que o seu pai disse ser algo extremamente perigoso, e é um negócio tão forte que o Arel acaba não conseguindo controlar e manter ativo. Nisso o Slime se estica para absorver essa magia, e quase sem forças o Arel recebe um reforço mágico de todos os alunos e dos diretores que estavam ali naquele momento. Com isso o Arel recompõe a magia e lança a magia final chamada eliminação, que oblitera tudo no espaço ali dentro do círculo mágico de ativação. E nessa hora, pela primeira vez, a gente vê o limite do Arel sendo alcançado. Os diretores perguntam como o Arel conseguiu usar uma magia de eliminação, que pelas lendas é algo que só um Mag Lord poderia conjurar. Os professores eles não entendem como um aluno sem classe podia ser um Mag Lord e perguntam como ele alcançou esse status. Arel de novo ele reitera que não tem classe e que o pai dele que é um Mag Lord e foi com ele que ele aprendeu a magia eliminação. O diretor da escola vermelha conhece o pai do Arel, o Leon, que eles estudaram juntos e por causa
causa dele, o Professor Vermelho nunca foi o primeiro lugar, né? Porque o pai do Aurel sempre pegava esse posto. E o segredo para virar um Mag Lord, na verdade, é uma coisa muito simples. Basta dominar todas as 6 magias e elevar elas a um nível mais alto. E esse era o problema para os diretores. Eles aprenderam e aperfeiçoaram apenas uma das magias. E todo o ensino de magia acaba sendo errado por conta disso. Só que nessa reflexão, o Aurel, ele fugiu. Isso porque a gosma ela não foi completamente obliterada. Sobrou uma bolinha pequena que o Aurel transformou em seu familiar, assim como o demônio. E mais tarde a tropa do Aurel chega no quarto dele questionando se ele vai embora mesmo. E isso é verdade, afinal o Aurel já aprendeu tudo o que podia ali naquele lugar. Ele diz que vai voltar para casa antes para dar sinal de vida para os seus pais e depois vai seguir para uma nova jornada. E depois disso ele mostra para os seus amigos o seu mais novo familiar, que ninguém ali percebe que é o Slime, que foi derrotado há 5 minutos atrás. Nessa hora o diretor, depois disso, os diretores estão reunidos na tábula redonda mágica, aonde o chefe ele de tudo não gostaria de deixar um mago supremo Aurel partir, porque sua presença ali dele já poderia mudar todo o rumo da cidade. Mas os diretores falam que não podem impedir ele nem se eles quisessem. Nessa hora o diretor da escola de magia negra aparece como um fantasma e diz que não precisa segurar o Aurel, porque agora eles sabem o que precisam para se tornar Mag Lords. Todos percebem nessa hora que o diretor da escola negra tá ali. Afinal, todos pensavam que ele tinha morrido. Só que o diretor negro diz que apenas o corpo físico dele foi devorado, absorvido. E que ele tá imensamente feliz. Porque todos ali agora precisam aprender a magia negra para se tornarem Mag Lords. Enquanto alguns ali estão meio receosos com o futuro que vai tomar a magia negra. Então cortamos pro Aurel se despedindo da escola de magia e retornando para casa dos seus pais. Enquanto isso, tem uma garota deveras suspeitas escondida observando o Aurel. Essa garota que estava observando o protagonista é uma espiã do reino secreto, aonde a princesa desse reino estava procurando uma pessoa sem classe, que finalmente foi encontrada. E a missão agora é levar esse sem classe até esse reino secreto. Enquanto isso, Aurel está voando até o reino onde seus pais vivem, para poder contar toda a sua trajetória para os seus familiares. O demônio não acredita que os pais do Aurel sejam pessoas comuns, pergunta a classe dele. Aurel responde que o seu pai é um Mag Lord e a sua mãe é uma deusa suprema da espada. E nessa hora, tudo faz sentido pro demônio. E no meio do caminho, eles avistam uma cidade fonte termal e descem para passar a noite ali e relaxar. Durante seu banho, uma garota chega e se junta ao Aurel. E como o banho é misto, ele não vê problema algum nisso. A garota puxa assunto, perguntando o nome do protagonista. Ela continua puxando conversa, perguntando se ele vai sempre ali, se mostrando muito interessada. Piranha, safada. Aurel diz que é a primeira vez que ele tá ali, que parou nessa cidade no caminho da sua cidade natal. O demônio avisa sobre essa garota ser perigosa, mas o demônio no fundo sabe que o Aurel ele não se importa com isso, desde que ele possa ver alguma habilidade interessante. A garota pergunta qual o objetivo das viagens do Aurel, que são para ele ficar mais forte. Ele quer descobrir o quão forte pode ficar mesmo sendo uma pessoa desprovida de classe. A garota pergunta se ele não tem mesmo classe e se não sofria bullying por conta disso. Aurel confirma não ter classe e de não se importar com bullying que já fizeram com ele. E essa resposta confirma o que a garota estava procurando. Aurel, o sem classe. E nesse momento, ela chama o protagonista para ir ao Império, uma cidade sem discriminação. Só que o Aurel ele recusa, porque ele não está interessado. Isso porque ele já tem um lugar para onde ir, e fala isso enquanto está saindo do banho. Durante a janta, o demônio pergunta se o Aurel vai mesmo recusar a proposta da garota. Isso porque lá o protagonista conseguiria viver livre da discriminação de classe. E aí, quem sabe, ele podia esquecer do demônio e libertar ele. Mas não, o Aurel ele tem zero interesse nesse reino e em libertar o seu pet. No dia seguinte, retomando a sua viagem, a garota do banho para o Aurel e diz que ele precisa acompanhar ela até o Império, porque isso é uma ordem da
Imperatriz. A Rel fala que não tem nada a ver com esse reino e com essa Imperatriz. A garota diz estar numa missão importante, isso porque a Imperatriz está procurando um Arel sem classe, e ainda assim o Arel se recusa a ir. Perdendo a paciência, a garota diz que vai partir para violência e vai levar o Arel à força. Ela tenta um golpe ninja sorrateiro, só que o Arel ele desvia e acerta ela com seu próprio ataque e fala para as 10 pessoas escondidas ali naquele local aparecerem. Elas estavam usando uma habilidade de ocultar a presença, só que a capacidade de percepção do Arel é muito mais poderosa que essa habilidade dele. A garota volta a ficar de pé e uma das 10 subordinadas ali parte para curar ela. A Rel repara que ela é bem forte, afinal sua proteção sagrada não foi afetada pelo seu ataque, e a garota manda os seus subordinados focarem na missão de capturar o Arel e diz para todos ali atacarem ele juntos. Ao mesmo tempo, temos outros grupos que estão indo procurar o Arel em nome da Imperatriz. Um grupo de garotas fera e um outro com uma garota draconiana. E a batalha da ninja, bem, derrota esmagadora. Foi o que os dois grupos viram quando chegaram. Vendo mais pessoas ali, a Rel aparece para tentar apreciar algumas habilidades diferentes e úteis. As garotas se apresentam como outras generais da Imperatriz e dizem estar ali para capturar o Arel e levar ele lá para a Imperatriz. O protagonista diz para todas irem para cima dele ao mesmo tempo, e a única coisa que pede é para elas usarem suas habilidades mais poderosas nos seus ataques. Elas aceitam e atacam, só que de novo, derrota esmagadora. E o Arel, ele não viu nenhuma habilidade digna até esse momento. E pergunta o porquê dessa Imperatriz estar tão ficcionada em conhecer ele. A garota ninja ainda está acordada e diz que mesmo o Arel sendo tão poderoso, ele não seria capaz de resistir ao poder supremo da Imperatriz. E essa frase desperta o fogo da curiosidade do Arel, que agora está indo em direção ao Império conhecer essa Imperatriz. Chegando lá, ele já é recebido com uma armadilha e as outras 4 generais da cidade aparecem para levar o Arel para a presença da Imperatriz. Tudo que o Arel pede é que elas ataquem ele com suas habilidades mais poderosas. Enquanto isso, a Imperatriz está reclamando que até agora não tinham conseguido trazer o Arel até ela. Nesse exato momento, 2 generais elas abrem a porta e caem derrotadas no hall da Imperatriz. Nisso, o Arel entra para conhecer essa tal de Imperatriz, mas a última das 8 generais saca sua espada para lutar. Só que antes disso, a Imperatriz corre para abraçar o Arel e se revela ser a irmã mais velha dele, que a gente conheceu lá dos primeiros episódios. A Imperatriz diz que cumpriu a promessa que fez, criando um reino sem discriminação, tudo isso para o seu irmão poder viver uma vida tranquila e agradável. A Imperatriz diz que também vai chamar seus pais e a sua outra irmã para morarem nesse reino. A Rel diz não ter necessidade disso, e a irmã fica bolada, afinal ela fez tudo isso para ele. A Rel diz que ainda tem coisas para fazer e aprender, que como ele não tem classe, isso para ele não é uma maldição, na verdade é uma benção, porque ele é capaz de dominar qualquer habilidade, diferente dos outros que são limitados pela classe. A Rel continua dizendo que gosta de ver e dominar habilidades novas e diferentes. Ele diz e continua falando que ele conseguiu aprender muita coisa nas suas viagens e quer continuar sendo livre para conhecer mais pessoas e aprender mais habilidades. A Imperatriz entende o que o irmão sente e deixa ele ir. Só que assim que o Arel vira de costas para sair, ela ativa a sua habilidade especial, a Vontade dos Céus, habilidade que uma ordem dela se transforma em uma ordem absoluta para qualquer pessoa que seja ordenada. A primeira ordem é para o Arel parar. Na mesma hora, as pernas do protagonista congelam. Depois ela manda o Arel se virar. E agora, totalmente sob seu controle e contra tudo que é normal, ela vai fazer o seu irmão se casar com ela. Essa parte é sim bizarra. E quando ela corria pro abraço, Arel repele a sua irmã. Isso porque ele conseguiu burlar o poder dela depois da primeira ordem. Porque depois dessa primeira ordem, o Arel ele entende que estava sendo enfeitiçado. E como ela só pode dar uma ordem por vez, antes da segunda ordem, Arel tampou seus ouvidos com uma magia de vento. E dessa forma, ele não foi atingido pelas ordens
absolutas. Derrotada, a irmã cai em pranto chorando. A Rel reconhece o poder da habilidade dela, que dependendo de como ela use, é muito apelona. Afinal, ela conseguiu reunir 8 generais super fortes. Só que nessa fala, a espadachim diz que não, que as generais não estão ali por conta do poder, mas sim porque elas se decidiram, a seguir os ideais da Imperatriz, ajudando a criar ali um reino sem discriminação. Todas ali confirmam essa informação. E o Arel vê que a sua irmã tem súditas fiéis e se retira para ir para sua casa. Chegando lá, é muito bem recebido pelos seus pais. A mãe pede para ele avisar quando for chegar e a sua irmã mais nova corre para ver seu irmão. Nisso, o demônio diz que eles realmente são pessoas normais. A irmã acaba pegando o demônio para brincar com ela e o Arel, ele também dá o ubi-ubi para ela poder brincar. Depois disso, o Arel diz que encontrou sua irmã e diz que ela tá bem, enquanto a Rainer estava observando tudo ali de canto. À noite, a Rainer vai até o quarto do Arel para você sabe o que, já imagina. Piranha, safada. Conversar, claro. Ela quer ouvir as histórias da escola de magia, o que o Arel passou nesse ano, enquanto o Arel também está interessado em descobrir o quanto a Rainer evoluiu nesse ano. E até o dia virar, eles vão ali conversando. Só que antes do café da manhã, o Arel deixou outro bilhete dizendo que partiu para outra viagem. E aí a gente corta para ele voando, enquanto a gente vê todos os personagens que apareceram nessa jornada até agora, antes de uma mais nova aventura que pode ou não aparecer em uma nova temporada. Afinal, graças a esse comentário aqui, eu descobri que esse anime ainda tem muita história pra rolar. Comenta a nota que você deu pra esse anime. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para apoiar os recaps. Também não deixe de se inscrever no canal para você não perder os futuros recaps das próximas temporadas de anime. Até o próximo recap. Valeu!